Bom dia para você, estamos começando o 95 Online. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril. Olha aí, meio da semana já, quarta-feira. Vamos às principais informações desta manhã. Podemos começar hoje com o esporte, Rodrigo Leite. Bom dia. Podemos, Vili. Bom dia, ouvinte da 95 FM. Não deu para o Atlético Paranaense, né? O destaque aí nos principais jornais, todo mundo comentando hoje a eliminação do Atlético Paranaense, que ontem perdeu para o The Strongest na Bolívia por 2-1, mesmo com o gol do Adriano, né, no final do primeiro tempo. O primeiro gol do Adriano aí já em vários anos, né, ele volta a marcar. É o ressurgimento do Adriano para o futebol, a gente pode dizer dessa maneira, mas mesmo assim, ele que ficou inclusive os 90 minutos em campo ontem, mas o Atlético não conseguiu suportar o adversário e também a altitude. O Adriano disse que não sentiu nada, que ele disse que não foi muito afetado e tudo mais, que ele jogou normalmente sem ter muito desgaste por causa desse fator altitude, né? Mas outros jogadores sentiram muito, inclusive o próprio goleiro Everton, que chegou a cair em campo, pedir atendimento, estava sentindo formigamento pelo campo, segundo a delegação do Atlético. E, enfim, ele estava numa situação um pouco complicada. E o Everton, que foi um dos destaques do Atlético na partida de ontem. Se não fosse por ele, o placar poderia ter sido maior. No jogo em si, o Atlético realmente não teve uma boa atuação. O The Strongest mereceu a vitória, jogou mais, está mais acostumado com a altitude, criou mais oportunidades. E isso é indiscutível, né? O time boliviano jogou melhor. E o Atlético paga pelos erros que cometeu em outras partidas. Inclusive, talvez aí o jogo decisivo que poderia garantir o Atlético na próxima fase seria o jogo contra o Vélez na Vila Capanema, que o Atlético perdeu. Se o Atlético tivesse um resultado um pouco melhor naquela partida, talvez não dependesse dessa partida na altitude, que é uma partida bem complicada. Então, o Atlético está eliminado, volta suas atenções agora para o Campeonato Brasileiro, estreia contra o Grêmio. O jogo vai ser em Florianópolis, porque o Atlético vai aí pagar a punição pela confusão lá da Arena Joinville do ano passado. Então o jogo será no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Já está definido o local do jogo. E fica apenas a dúvida se o Miguel Ángel Portugal permanecerá no comando da equipe. Há informações de que ele poderia ser demitido. A torcida pressiona muito o comando do Atlético para que haja uma mudança no treinador, né? Do treinador. Ele é muito questionado e já não é de hoje. Então fica essa expectativa se o Miguel Ángel Portugal vai continuar ou não no comando do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais aí sobre essa derrota atleticana, sobre a repercussão da eliminação do Atlético, e também sobre os outros times, sobre o Coritiba, o Paraná Clube, que se preparam aí para a Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Agora 7h07, vamos conferir o que é destaque nos principais jornais. Hoje na imprensa. A Gazeta do Povo nesta manhã tem estas informações. Falta de funcionários prejudica institutos de planejamento. Alguns dos mais importantes órgãos públicos responsáveis pelo planejamento de Curitiba e do Paraná e do país não têm pessoal suficiente para desenvolver todas as suas atividades. Também na capa, o que o Rodrigo já destacou aqui, em tamanho grande, adeus Libertadores. O sonho atleticano de avançar na Libertadores da América acabou. Pancadaria, agora sim voltou o microfone. Vamos então acertar aqui o nosso volume. Pancadaria e ameaça de guerra civil. Deputados ucranianos partiram para a briga ontem quando o líder comunista no parlamento defendia a federalização da Ucrânia para resolver a crise política. A Rússia, por sua vez, alertou para o risco de uma guerra civil no país. Os 50 anos do Mustang, um ícone da Ford, está no caderno Automóveis. Laudo conclui que Tainá não foi estuprada. Veja quanto tempo essa história está se prolongando e sem nenhum tipo de conclusão, porque você tem todo tipo de informação ao longo desse período todo. E onde é que fica a confiança do cidadão quando ele tem uma informação que vem, inclusive oficialmente na área da segurança, com tantos desencontros como foi esse caso? Um caso simbólico, poderia ter acontecido com qualquer pessoa, em qualquer lugar, infelizmente, nessa cidade, e você não tem nem mesmo o direito de entender qual é a lógica do fato. Afinal, quem é que falava a verdade? Quem é que mentiu nessa história? Por que tantas informações desencontradas? As coisas caminham, passa de um ano para outro e você não tem o direito de saber exatamente o que aconteceu, porque é tanta informação que parte dos próprios órgãos de segurança, tantas informações desencontradas, que realmente é uma coisa desanimadora. O que suscita, inclusive, né, Vila, esse tipo de coisa, a boataria, né?
Tem muita gente que acredita que tem peixe grande envolvido nessa história, que tem alguém, talvez até da própria polícia, que estaria envolvido com o crime e tudo mais. Infelizmente, mas o que causa isso? O que causa isso é a falta de informação. Exatamente. Quando você não tem informação, as pessoas querem entender e começam aí a divagar, e aparece de tudo, né? Esse é o problema da falta da informação, que vem da falta da agilidade para investigar as coisas. PT faz pressão pela renúncia de André Vargas. Preocupada, veja só, o PT preocupado com eventuais prejuízos eleitorais. A cúpula do PT intensificou a pressão para que o vice-presidente licenciado da Câmara dos Deputados, que é o André Vargas aqui do Paraná, renuncie ao mandato. O ex-presidente Lula, principal nome da sigla, disse ontem que o deputado tem que esclarecer o envolvimento com o doleiro Alberto Youssef para o PT não pagar o pato. E, do ponto de vista eleitoral, faz sentido. Se o André Vargas não for afastado com as suspeitas desse tamanho como estão agora, o PT, o Lula diz isso claramente, o PT vai pagar. Vem aí a eleição, está perto, está aí para outubro, e é um problema mais para o PT sofrer desgaste nas eleições. Relator vota por CPI ampla da Petrobras. O senador Romero Jucá, relator do recurso que analisa a abrangência da CPI da Petrobras, atendeu os governistas e votou a favor de uma CPI ampliada da Petrobras que investigue denúncias relativas ao metrô de São Paulo e ao porto de Suape, em Pernambuco. A votação dos demais membros da Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi adiada para hoje. A ideia, quando se fala em ampliar, é colocar tudo no mesmo balaio. Inclusive, o que o PSDB fez, o que outros partidos têm de problemas, para se o PT vai sofrer, que os outros sofram juntos, já que os outros também têm envolvimentos em problemas aqui e lá. 7% dos médicos respondem na justiça por erro, diz a Gazeta também na capa. A proporção de médicos que são réus em ações na esfera civil, ética ou criminal quase dobrou entre 2000 e 2012, saltando de 4% para 7% dos profissionais em atividade. E a Gazeta hoje que volta ao formato anterior, aquela coluna da esquerda fininha que trazia alguns destaques, tinha desaparecido. O jornal havia modernizado a sua forma de fazer as chamadas na capa, com um destaque amplo para grandes notícias, grandes fotos, e agora volta novamente. Quem vê aqui tem a impressão que pegou uma edição mais antiga, mas o jornal retorna aqui um formato um pouco mais tradicional, como era anteriormente. São destaques da Gazeta nesta quarta-feira, dia 9 de abril, que começou com tempo nublado, deu até uma ventania forte aí por volta das 6 da manhã, uma ventania forte em Curitiba, um pouco de chuva, e agora ficou assim estabilizado com o céu nublado na maior parte da cidade. Dos jornais do país, na Folha, Lula cobra ação de Dilma para melhorar a economia. No jornal o Globo, Lula manda PT ir para cima e governo manobra contra a CPI. O Lula está pedindo é que o PT reaja, não deixe a oposição bater tanto e passe a tomar uma atitude. No jornal Correio Brasiliense, Propinobras, empresa-chave do novo mensalão, foi além da Petrobras. No jornal Brasil Econômico, Copa ajuda a indústria, mas não evita a importação. São os principais destaques dos grandes jornais brasileiros nesta manhã de quarta-feira. Agora são 7h12, Rodrigo Leite. Mais repercussões então, Vili, sobre a derrota do Atlético Paranaense, a eliminação do Atlético aí da Libertadores da América. Como eu disse no começo do programa, o Adriano lamentou a derrota. O Adriano, que foi um dos destaques do Atlético, né? Marcou o gol, esteve em campo nos 90 minutos. Mas claro, ainda longe de ser aquele Adriano, né, que todo mundo conhece. Enfim, ele tentou, buscou, fez o gol. Foi um passe do Marcelo lá no final do primeiro tempo, ao empatar a partida para o Atlético e dar aquela esperança para a torcida rubro-negra. Mas logo no comecinho do segundo tempo, aos 9 minutos, o The Strongest fez o segundo gol e as coisas ficaram bem mais complicadas para o Atlético Paranaense. O Adriano disse que não sentiu os efeitos da altitude. Ele disse o seguinte: a gente sente a diferença de jogar na altitude, mas sinceramente eu não senti muito. E comentou aí sobre a derrota. Futebol tem dessas coisas, é óbvio que a gente sai frustrado porque ninguém quer perder, disse o atacante rubro-negro, e que ele disse também que ficou muito feliz por ter feito o gol, uma sensação inexplicável, segundo ele, ter feito o gol voltando, né, ao futebol, voltando a marcar. Lembrando que o último gol dele havia sido em 2012, na vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, no jogo do Campeonato Paulista. E agora fica na expectativa sobre o futuro. Adriano, que defendeu a programação que foi feita pelo clube, já que ele começou a jogar apenas agora, segundo ele, porque foi feita uma programação com o treinador
Tinha que ser desse jeito, pegar bem a parte física e perder peso, segundo ele. E ele diz que seguiu tudo que foi planejado e está feliz por ter entrado em campo e jogado os 90 minutos. Mas muita gente critica o fato do Atlético ter colocado o Adriano só na semifinal contra o Londrina. Poderia ter colocado antes para ele ganhar mais ritmo de jogo e tudo mais. Essa é a crítica que é feita em relação à programação do Adriano. Ontem na TV Bandeirantes, Rodrigo, foi entrevistado o Sucupira, jogador aí tradicional do maior artilheiro do passado, Atlético, grande artilheiro, e o Sucupira deu algumas explicações interessantes. Ele falou, por exemplo, que numa situação assim, dessa altitude, você vai correndo no campo e tem que voltar de táxi, porque acaba o teu gás. O ar. É verdade. Ou então você dá um pique, dá uma corrida e tem que voltar andando, porque acaba, a respiração se altera completamente, mas quando você chuta a distância, a bola não vai em linha reta, ela faz umas curvas diferentes, a atmosfera é diferente naquela altitude, então a situação de quem joga de fora, que vem pela primeira vez ali, ou vem eventualmente, enfrenta realmente uma dificuldade muito grande. É aquela história, a velocidade da bola é muito maior, né? Porque não tem a resistência do ar, né? O ar é rarefeito. Então, é aquela história, o tempo da bola é diferente, o cidadão, por exemplo, o atacante, né, que é acostumado aqui ao nível do mar ou numa altitude mais razoável, ele tem aquele tempo de bola para ele subir e cabecear, por exemplo. Quando ele joga na altitude, quando ele vai subir, a bola já passou faz tempo, né? Ele tá cabeceando o vento, porque a bola já tá do outro lado do campo, tá lá na bandeirinha de escanteio já. É diferente isso. Ele tem que se acostumar com isso. Pro goleiro é mais difícil. A bola chega mais rápido. Então, toda a situação que envolve um time que não é acostumado a jogar nesse tipo de altitude. E até para quem chuta, por exemplo, o Atlético desperdiçou algumas oportunidades jogando a bola longe do gol. Ou seja, a bola sobe demais. Então também é uma outra dificuldade. O Atlético sentiu isso com certeza. Alguns jogadores menos, outros mais, mas todos sentem de alguma forma a altitude. 7h16, veja como há notícias curiosas. Começa aqui, Sessão de Noé, que fala sobre o dilúvio, é cancelada após inundação em cinema da Inglaterra. Parece piada, né? Mas não era cinema 3D ou 4D? O pessoal jogou uma aguinha lá, pro pessoal, né, sentir bem o negócio. O filme Noé foi cancelado na Inglaterra pelo alagamento. O caso aconteceu num cinema na região sudoeste da Inglaterra e quem foi ver o filme não pôde ver pelo excesso de água no lugar. O problema é que estragou a máquina de gelo que tem no local. A água vazou por tudo e impediu que o filme fosse exibido. Agora a manchete realmente fica curiosa, né? Sessão de Noé sobre o dilúvio é cancelada após inundação em cinema da Inglaterra. Ontem, inclusive, tinha aí na internet alguns sites mostrando se seria viável, né? Se fosse pensar exatamente no dilúvio, se caberiam todos os animais realmente numa arca daquele tamanho. A conclusão é que não caberiam. Outra conclusão importante é como é que você colocaria comida para tanto bicho durante tanto tempo. Precisaria de outra arca só de comida e por aí vai, né? As contradições, pegando um ponto de vista prático, científico, como é que seria aquele momento lá. Agora, no filme, o Noé acha uma solução engenhosa. Ele acha um tipo de erva, que não se sabe que erva que é, que quando coloca fogo na erva, todo mundo dorme, inclusive os animais. Então, que erva será essa, hein, Noé, safadão? Mas o interessante é que todos os animais dormem e assim ele não tem problemas, principalmente com as cobras, porque quando chegam as cobras, aquelas milhares de cobras, umas se enrolando nas outras para entrar na arca, até um filho pergunta, mas precisa mesmo, pai? Tudo ali. Até cobra nós vamos levar, ele fala, temos que levar de tudo. Os bichinhos todos paz e amor ali, respirando aquele cheiro da erva e tal. E todos dormindo. E inclusive tem uma coisa curiosa, porque o Porta dos Fundos fez um capítulo sobre Noé. E o Noé manda 2 dos seus voluntários, diz assim, vocês vão pegar aquele bicho lá, aquele bicho é difícil, mas vocês têm que pegar com isso. Eles perguntam, o que nós vamos ganhar? Vocês vão entrar na Bíblia, vocês vão aparecer no livro. E aí vão os 2 pegar um bicho. O problema é que os 2 desaparecem e aquele bicho some da história, não tem mais, não foi salvo o bicho, né? Nem os 2 também que foram buscar, fazem uma piada, Porta dos Fundos, em cima dessa história de pegar bicho por bicho. No filme também isso é resolvido, porque os bichos vêm em fila, como se fosse quartel, todos enfileiradinhos, organizados, vão entrando, não tem briga, não tem confusão, tudo tranquilo. No trabalho mais difícil, que seria pegar todos os bichos da terra e colocar dentro da arca. 7h19, você está na 95 FM, a Visconde Guarapuava amanheceu que está
completamente congestionada no começo. Depois do viaduto, para quem vem lá da região do Cabral, em direção a Água Verde, depois que passa o viaduto, estava paralisada. Agora há pouco pode ser que tenha mudado de lá para cá, mas motivo também você não percebe, porque você vai tocando o carro, você não vê nenhum problema lá na frente, mas o congestionamento é praticamente de paralisar o trânsito durante pelo menos umas 5 quadras no começo dessa manhã. O tipo de congestionamento que você não entende o que acontece, que para dessa forma o trânsito, você chega lá na frente, não vê absolutamente nada, não consegue entender por que está paralisado. É aquela história, acho que claro que o motorista ele deve dirigir com mais cuidado num tempo como esse, numa condição como essa de chuva. Mas muita gente às vezes exagera, né? O cidadão ele reduz, ele anda a 60 por hora, ele anda a 10 por hora na chuva. Então isso acaba atrapalhando mesmo. Claro que toda cautela é necessária e tal, mas muita gente acaba se perdendo mesmo quando chove. E aí complica tudo, né? Numa Visconde Guarapuava como essa ali, que tem uma fila enorme para trás, tem um cidadão lento ali na frente, a situação fica mais complicada. E tem gente que acha que resolve com a buzina, que é um absurdo, porque a rua está completamente congestionada, a buzina não faz mágica, ela só perturba quem está do teu lado, né? E ainda bem que o curitibano não é muito ainda fã da buzina. Tem um ou outro que ficam buzinando, mas não é uma coisa assim de conjunto, psicológica, como por exemplo acontece em grandes centros, onde o pessoal já está super estressado. Aqui nós estamos ainda medianamente estressados, mas a caminho do estresse total, porque as coisas vão ficando difíceis. Até a prefeitura vai ter que prestar atenção nesse assunto, porque é evidente que não tem como resolver, não tem como abrir mais rua, mas pelo menos algumas sugestões. O próprio Alan Kennel falou aqui, entrevistado no programa, ele que é especialista, engenheiro de trânsito, que pelo menos que se fizesse o desencontro dos horários. O problema é que todo mundo vai para o mesmo horário na mesma rua. Já que você não pode abrir mais rua, então você desencontra os horários. A Associação Comercial tem batido nisso também. Você pelo menos deixa de jogar dinheiro fora, deixa de jogar tempo fora, deixa de estressar o curitibano, ameniza um pouco a situação, porque está ficando realmente complicadíssimo em vários horários. Na média dá para dizer que dá para andar em Curitiba, mas tem aqueles horários, como por exemplo começo da manhã, na faixa da hora do almoço e depois na volta para casa, que você tem congestionamento até em bairros onde nunca tinha congestionamento, agora tem congestionamento também. É surpreendente o que está acontecendo rapidamente com a cidade. 7h21, Rodrigo Leite. E por causa desse tempo, Vili, o trânsito apresenta problemas ali e acaba inclusive dando alguns problemas no funcionamento dos semáforos. Na região do Cabral e do Boa Vista, segundo a CETRAN, por falta de energia, estão desligados os semáforos entre os terminais do Cabral e do Boa Vista. Então, entre esses dois terminais, nessa faixa toda, há falta de energia e os semáforos estão todos desligados por ali. Por isso, é importante o motorista ter um pouco mais de paciência. Talvez isso explique, então, na confusão que vai se multiplicando, talvez isso explique o que acontece na Visconde Guarapuava. Exatamente. Então, esse é um dos reflexos aí. O motorista preste um pouco mais de atenção por causa da falta de energia. O semáforo desligado complica o trânsito mesmo. Mesmo que se coloque um agente de trânsito lá, não é a mesma coisa, né? A gente sente isso. Não é a mesma coisa. A coisa fica... a situação do trânsito fica mais complicada. Então, segundo a CETRAN, entre o Cabral e o Boa Vista, os semáforos totalmente desligados. Lembrando que você pode mandar informações de trânsito aqui pra gente. Se você está no trânsito, está visualizando aí alguma situação um pouco mais complicada, trânsito lento em algum trecho, mande essa informação para cá. O nosso SMS é o 49124 é uma maneira de você interagir com a gente também. Não esqueça apenas de colocar a sigla JWS no comecinho da sua mensagem, senão a sua mensagem não chega aqui. Então é 49124 JWS no comecinho da mensagem e aí sim digite o seu texto normalmente, que a gente lê o seu recado aqui no 95 Online. E você pode também usar o Twitter, é bastante fácil, é só escrever sua mensagem rapidamente no celular ou no computador e usar o nosso Twitter, que é @JoséVille, WILLE, @JoséVille ou @Rodrigo Leite Jor. E para que chegue até aqui a mensagem, não se esqueça, na própria mensagem, repita novamente esse mesmo endereço, @Rodrigo Leite Jor ou @JoséVille, e assim chega até aqui. Dessa forma você pode mandar para cá a sua participação pelo Twitter e rapidamente já podemos registrar o que é que está acontecendo aí, o que é que você está percebendo no trânsito. Segundo o Datafolha, que fez uma pesquisa, está hoje na revista Época,
55% dos brasileiros acham que a Copa vai trazer prejuízo. Um novo levantamento publicado pelo Datafolha mostra que a rejeição à Copa do Mundo pelos brasileiros está mais alta há pouco mais de 2 meses para o início do Mundial. Segundo a pesquisa, 55% dos entrevistados acham que a Copa vai trazer prejuízo para o Brasil e para a população em geral. Apenas 36% acham que a Copa vai gerar benefícios, enquanto 9% não souberam opinar. O que acontece? O governo tenta mostrar que há vantagem para a Copa, traz turismo para cá, mexe com a economia, vem dinheiro de fora e é uma vantagem, é um ganho para o Brasil. O problema é que além desses momentos difíceis, manifestações que nós tivemos, de um acirramento da opinião pública no Brasil, até porque a inflação está voltando, isso é um combustível que sozinho já cria um problema social muito grande, as pessoas começam a sentir o poder da perda do dinheiro, que é que isso mexe e estraga no seu cotidiano, na sua vida, complica o seu dia a dia. Além de tudo, tem também os partidos de oposição criticando o governo e também tem até redes de comunicação que não entraram na cobertura da Copa e, claro, não estão satisfeitas e que também fazem a cobertura dentro do seu ponto de vista de ser prejudicial à Copa. Tudo isso cria essa visão que hoje é então 55%, dá para dizer, a maioria está achando que não foi bom negócio, que vai trazer prejuízos para o Brasil ter realizado aqui a Copa do Mundo. 7h25, Rodrigo Leite. A Polícia Civil de Maringá prendeu ontem 5 pessoas que vendiam ingressos para a final do Campeonato Paranaense no próximo domingo entre Maringá e Londrina, no estádio Willie Davis. Com os cambistas foram apreendidos 91 entradas. Todos foram presos em flagrante, sendo que 2 foram detidos próximo ao estádio, outros 2 em uma avenida da cidade e outro na rodoviária. Só um dos cambistas tinha 63 ingressos para vender. Eles comercializavam a um preço que variava entre R$80 e R$150. Só que os valores originais são de R$40 na área descoberta e R$60 no setor coberto. Segundo a Polícia Civil, os cambistas assinaram um termo circunstanciado e vão responder ao processo em liberdade. A pena prevista pelo Estatuto do Torcedor é de 1 a 2 anos de prisão. Os ingressos para a partida acabaram no último sábado, nos pontos de venda oficiais. Foram colocados ao todo 19.900 bilhetes, ou seja, teremos estádio cheio para essa grande final aí entre Maringá e Londrina. Segunda partida, lembrando que o primeiro jogo foi 2-2. Partida de volta agora, Maringá e Londrina em Maringá. Qualquer empate novamente leva a decisão para os pênaltis e quem vencer, claro, fica com a taça. Você já ouviu falar na síndrome do impostor? E isso é mais comum do que a gente pensa. Lá dentro a pessoa fica imaginando, olha, eu me esforço, mas no fundo eu tenho medo que algum dia descubram que eu não sei nada sobre isso, que eu não sei fazer as coisas. Isso é a síndrome do impostor. Muita gente tem a síndrome do impostor. Eu vou até retweetar depois para você, para verificar com mais detalhes o que traz hoje o portal Brasil Post. 7 sinais de que você é uma das vítimas da síndrome do impostor. A pessoa deixa de acreditar que ela realmente tem capacidade, fica sempre suspeitando que aquilo que ela está fazendo, na verdade, não tem valor. Em primeiro lugar, é porque você se tornou um viciado em trabalho, passou do ponto, pode surgir esse tipo de sensação. Ou às vezes porque a pessoa já se esforçou mais no passado e hoje se esforça menos, e aí nessa comparação. Ainda outros pontos, você adota a discrição absoluta ou quando quer ser discreto não resolve, parte para mudanças grandes, desenfreadas, de uma hora para outra, você deixa para amanhã tudo aquilo que você pode, já não resolve mais as coisas hoje, você nunca termina nada, você apela para alta sabotagem no trabalho, tudo isso são então os sintomas que indicam a chamada na psicologia síndrome do impostor. Se você quiser encontrar, está no portal Brasil, mas depois passamos também pelo Twitter, no @JoséVille, para você saber mais sobre esse assunto que tanta gente comenta, esse tipo de sensação e que vem principalmente do excesso de trabalho. 7h28, Rodrigo. Incomodados com possíveis reflexos ao partido na disputa eleitoral, integrantes da cúpula do PT ampliaram ontem a pressão para que o vice-presidente da Câmara, André Vargas, renuncie ao mandato, como você destacou, Vili, no começo do programa, e já começaram até a discutir quem o sucederá no posto. A movimentação foi intensificada após o ex-presidente Lula afirmar que André Vargas precisa esclarecer o envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal, para o PT não pagar o pato, segundo o Lula.
A relação entre os dois pode ser investigada pelo Supremo Tribunal Federal. As declarações do ex-presidente foram feitas a blogueiros em entrevista realizada em São Paulo, no mesmo momento em que a bancada do PT na Câmara se reunia para discutir sobre o futuro do mandato do vice-presidente. Nada foi decidido no encontro, mas, na análise de alguns deputados, a reação do ex-presidente Lula foi como um disparo no peito de Vargas. Essa foi o termo utilizado. E um sinal de que o vice-presidente da Câmara, o deputado paranaense, não conta com o apoio do principal nome da legenda. Inclusive hoje, alguns portais já dão a informação, inclusive o portal G1 da TV Globo, de que o André Vargas também é réu num processo lá em Londrina, né, de desvio de recursos públicos e tal, de corrupção em licitações, e isso também, ele não foi condenado pelo desvio de uma parte do dinheiro para a campanha, que inclusive seria do ministro das Comunicações, do atual ministro das Comunicações do governo da Dilma Rousseff, né, do Paulo Bernardo, mas ele é réu em outros processos lá na cidade de Londrina. Isso lembra um filme que mostra um costume que existia ali por volta de 1800, mais ou menos, o nome é Mestre dos Mares, e quando se suspeitava que começava a dar azar no navio, que era uma pessoa ou outra, por exemplo, a presença de uma mulher no navio, ou a presença de alguém que por algum motivo, alguma coincidência, achavam que era o azar do navio, as pessoas faziam uma pressão tão grande que a pessoa acabava se matando, jogava a pessoa no mar, dentro daquela noção, esse cara é que é nosso problema. E agora o André Vargas está nessa situação. Estão vendo o André Vargas como um problema para o PT, porque evidentemente é o assunto do momento, está em todos os jornais, todas as televisões, e ele sofre então essa pressão dos próprios tripulantes do seu barco, querem se livrar dele com medo que o barco afunde. Veja só o que traz o Globo hoje para entender melhor. Prolongamento do caso Vargas pode afetar Dilma, Padilha e Gleisi Hoffmann, aqui no Paraná. Dirigentes do PT e o Planalto receberam com grande alívio a licença de André Vargas. Preocupados com o potencial estrago de um escândalo em ano eleitoral, o Palácio do Planalto e a cúpula do PT passaram a pressionar André Vargas a renunciar ao mandato, depois que foram reveladas no fim de semana novas trocas de mensagens entre ele e o doleiro Alberto Youssef, reforçando suspeitas de intermediação de negócios no Ministério da Saúde. A preocupação principal é com o desgaste para a campanha de reeleição da presidente Dilma Rousseff, mas também com a de Alexandre Padilha para o governo de São Paulo. Ele comandava o Ministério da Saúde enquanto Vargas defendia os interesses de Youssef na pasta. E também da senadora Gleisi Hoffmann ao governo do Paraná. Pagariam então estes aqui, sendo prejudicados pela história do André Vargas. E o problema é que quando começa uma investigação como essa, investigação que mais a imprensa faz do que propriamente qualquer outro tipo de entidade, principalmente CPI, é a imprensa que vai descobrindo. A cada dia tem um fato novo. Por exemplo, ontem à tarde já tinha a lembrança que desde 99 o André Vargas tinha problemas de relacionamento não esclarecido com o Youssef. O assunto não vem de agora, já tem pelo menos uns 15 anos. Então a cada dia, na investigação que a imprensa faz, fatos novos vão aparecendo. Por isso que quando a pessoa se afasta do cenário, para quem está no mesmo partido é o melhor cenário possível, porque a partir disso para a imprensa de falar naquele assunto, vai atrás do próximo escândalo. E se ele permanece, fica em evidência. Foi o Derosso, fez isso aqui no Paraná. O Derosso achava que poderia superar aquela crise, teimou em ficar no cargo. Quanto mais ele ficava, mais coisas iam aparecendo e pior ficava a crise para ele. É assim que as coisas funcionam depois que começa o processo de crise na política. Agora 7h32, Rodrigo Leite. Operações policiais em todo o Paraná serão intensificadas nas próximas semanas pelas forças de segurança que atuam aqui no estado. Reportagem que está no portal Bem Paraná de hoje. A determinação é do secretário de Segurança Pública, Leon Gruppenmacher. Segundo o secretário, o trabalho desenvolvido pela segurança tem alcançado excelentes resultados. Basta verificar os índices de homicídios dolosos em 2013, ano que o estado registrou o menor número de assassinatos desde que a atual série histórica começou a ser contabilizada em 2007. Palavras do secretário. Ele lembrou que a redução aconteceu mesmo com o aumento da população nesse período. Todas as faturas de combustível e manutenção, como de serviços executados por oficinas vinculadas ao Fundo Especial
Especial de Segurança Pública foram quitadas, segundo o secretário, de acordo com informações da Diretoria-Geral da Secretaria de Segurança Pública. As polícias civil e militar já têm comprovado essa intensificação nas ruas. Nas últimas semanas, por exemplo, a Polícia Militar deflagrou 2 edições da Operação Blindagem na região metropolitana de Curitiba, com abordagens a pessoas, veículos e estabelecimentos comerciais para inibir o tráfico de drogas, furtos e roubos. Então, o secretário esclarece e reitera que as operações vão continuar. Agora, 7h33, ainda gera polêmica o professor que usou a Valesca Popozuda numa questão, numa prova. Veja só, a pergunta era assim. Tá bombando isso no Facebook, esse negócio. Veja a pergunta. Segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda, se bater de frente, 2 pontos. Qual é a resposta certa? É só tiro, porrada e bomba. É só beijinho no ombro. É recalque. É vida longa. Você tinha que escolher entre as 4. Qual você escolheria, Vili? Mas a resposta certa é justamente a A, porque continuando, se bater de frente, é só tiro, porrada e bomba, que é a continuidade da letra, da mensagem, vamos dizer assim, entre aspas, né? Da mensagem da Valesca Popozuda. O que é que diz o professor? Vamos à interpretação do professor. A minha intenção foi fazer uma provocação à imprensa, não quis ser irônico, diz o professor. Ele dá filosofia na Escola de Ensino Médio no Distrito Federal. Antônio Kubitschek é o nome, não é Juscelino, é Antônio Kubitschek mesmo. Só para entender, ele colocou uma prova, uma questão na redação para provocar a imprensa. Tá. Dá para dizer que é uma brincadeira com algum sentido, porque quando ele pede uma interpretação, ele quer entender se a pessoa está por dentro daquele assunto, que é um assunto popular, e vai num tema que o aluno entende. Então daria para dizer, não, faz até um certo sentido, um jeito de deixar a prova mais leve, coisa assim. Mas o problema é que hoje todo aluno carrega o celular, basta fotografar, coloca nas redes sociais e pronto, daqui a pouco está na imprensa, chega a imprensa muito facilmente. Não dá para fazer mais brincadeira na prova. Eu me lembro quando fazia o curso de edificações na antiga Escola Técnica Federal, tinha um professor antigo lá, o professor Macedo, que fazia piadinhas às vezes na prova. Ele perguntava assim, por exemplo, cite qual destes não é material de construção. Daí vinha cimento, cal, empadinhas. E você tinha, é claro que era uma piada, as pessoas pegavam a prova e começavam a rir. Era uma mania dele de colocar sempre uma pergunta, uma piadinha no meio da prova, né? Pois é. Uma forma de descontrair. Mas imagine se fosse nos dias de hoje, você já fotografava a prova e mandava para todo mundo. É aquela outra história também. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, Pedro Álvares Bigorrilho, Pedro Álvares Cajuru, Pedro Álvares Campina do Siqueira. O professor pode pegar essa ideia, porque daí ele já mexe com a atualidade e deixa um tema atual também. Veja que o professor faz inclusive aqui uma crítica dentro da brincadeira, porque veja a frase: segundo a grande pensadora contemporânea Valesca Popozuda. E realmente, quem é que faz hoje a cabeça do jovem? Quem é que o jovem compra o CD, o jovem baixa o vídeo e repete esse tipo de comportamento? A Valesca Popozuda. Então, de certa forma, ele está fazendo uma crítica. Quem é nosso guru de hoje para o adolescente? Figuras assim, inclusive a Valesca Popozuda. A próxima questão vai envolver o criador do Lepo Lepo, né? Da musiquinha do Lepo Lepo. Que eu nem sei Lepo Lepo, que eu também não sei o que é esse Lepo Lepo. É o Lepo Lepo, a musiquinha do Lepo Lepo. Aí tá todo mundo cantando, você vai em baile de formatura, é a música mais tocada, todo mundo fica lá fazendo o gestinho do Lepo Lepo. Eu não sei, Vitor, eu não sei quem canta. Eu admito pra vocês, a minha ignorância. Eu queria entender que música que é essa, porque... Cristiano Araújo é o nome do... Tá, Cristiano Araújo. Lepo Lepo. Lepo Não, Lepo. porque você vê Lepo, toda hora... Lepo, é aquela musiquinha do Lepo Lepo. Tipo... Lembra que tinha Aguinha Pocotó? Sim, opa, lembro. Aguinha Pocotó, que eu não sei quem cantava também, mas eu sei que tinha um grupo lá que... é desse estilo. Veja aqui, ó, já chegou com a notícia, tá no Correio da Bahia. Lepo Lepo é confirmado em álbum de música oficial da Copa. O sucesso do Lepo Lepo não parou no carnaval e não vai ficar restrito aos gritos das torcidas baianas. Até os jogadores de futebol, Neymar e tal, já estão fazendo o gestual do Lepo Lepo. É a mesma coisa, o que fizeram lá da música do... Esqueci o nome do loirinho lá. Não é o Tiririca. Tiririca não é loirinho. O Tiririca é o falso. O operador tá tentando nos ajudar aqui, mas... Não, eu esqueci. Chutou na trave. Já vou lembrar a música lá do Ai Se Eu Te Pego. Como é que é o nome dele? Michel Teló. Michel Teló. Então, todo mundo cantava e fazia o gestual do Michel Teló na comemoração. Agora estão fazendo o gestual do Lepo Lepo. Meu Deus. Acho que estamos no apocalipse, já vi. O mundo vai acabar.
Bom, vamos pro intervalo então? Já voltamos, estamos aqui na 95,7. Você está ouvindo 95 Online. Apresentação: José Ville e Rodrigo Leite. Apoio cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. Fim de semana, namorar um marido. Ficar deitada até mais tarde possível. Bem confortável como nuvem macia. No Max Flex, juntos curtir a vida. Pra ter um sono bem relax, Max Flex. A união do artesanato e a alta tecnologia. Max Flex. A superfície ideal para repouso. Max Flex. Perfeitos à mão. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Antes de programar treinamentos e palestras, conheça o guia de treinamentos.com.br e venda mais, melhorando a fala e as apresentações comerciais de sua equipe. Motivação, mídia training e uso comercial das redes sociais. Guia de treinamentos.com.br. 95 Online. Apresentação: José Ville e Rodrigo Leite. Apoio cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. Agora 7h40, nós estamos na 95 FM, 95,7. Não se esqueça, 95,7. Na hora do Ibope, não troque o nome da rádio ou você estará doando nossos pontos para nossos concorrentes. Nós não podemos ainda doar pontuação porque o programa é um programa novo. Estamos em clima de Páscoa, tudo bem, mas não vai ficar doando assim as coisas, entendeu? Calma, a audiência pelo menos ainda não doe. Exatamente. Por enquanto, conserve a audiência com quem a consegue. E sim, você está aqui na 95 FM, está aqui o Rodrigo Leite, está aqui o José Ville, lutando bravamente para trazer as informações todos os dias para você pela manhã. E na hora do Ibope, então, lembre-se que esta aqui é a 95,7. 95 FM, para que nossa pontuação não seja doada para concorrentes que acabem levando vantagens pela confusão do ouvinte e muitas vezes trocando, porque lembra do Rodrigo em outra rádio, lembra do vídeo em outra rádio e aí dão o ponto indevidamente para outra emissora. Não faça isso, seja justo. Seja justo. Justo, justíssimo, lembra do personagem do... Mas não justo como os justos que nós temos aqui. Ah, né? Não. Seja justo. Justo. Isso aí. Justo com o O no final, não com o S. Exatamente. Rodrigo, informações de trânsito, Vili, uma boa e uma má notícia sobre o trânsito da cidade. A boa: entre o Cabral e o Boa Vista, segundo a CETRAN, foram restabelecidos os semáforos por lá, né? Entre os terminais do Cabral e do Boa Vista, como eu informei antes, né? Anteriormente havia problemas por causa da falta de energia, mas agora, segundo a CETRAN, entre o Cabral e o Boa Vista, restabelecidos os semáforos. A má notícia: o problema agora está entre o Boa Vista e o Santa Cândida. Mudou. Entre o Boa Vista e o Santa Cândida, falta de energia, por isso os semáforos estão desligados entre os terminais do Boa Vista e do Santa Cândida. Parece que o problema foi pro outro lado. Então o motorista tenha cuidado, mais atenção, né? Passar por esse trecho e um pouco mais de paciência. Afinal de contas, o trânsito está complicado em vários pontos da cidade neste momento. Para quem tem saudades da ditadura, para quem quer a ditadura de volta, vejam só o que acontece numa ditadura. O oficial norte-coreano que discordou do presidente foi executado com lança-chamas. Imagine só, deixaram a pessoa presa e ligaram o lança-chamas. Morreu queimado. O governo na Coreia do Norte lançou uma ofensiva contra funcionários que eram leais ao tio do ditador. Primeiro, ele matou o tio,
que foi executado por traição. Depois saiu matando todo mundo que ele achou que era amigo do tio também. Um oficial norte-coreano... Você imagina como é que era? Você conhece o meu tio? Não conheço, nem ouvi falar dele. Conhece, tem certeza? Não, já ouvi falar. E você conhece? O titio? É você mesmo. É você mesmo. É. Vamos para o lança-chamas. Veja só, um oficial norte-coreano foi morto com lança-chamas no mais novo episódio de execuções sangrentas ordenadas pelo ditador Kim Jong-un, informou a imprensa sul-coreana. Uma fonte no país teria dito ao jornal que 11 funcionários do alto escalão, 11, foram mortos ou presos no domingo. O expurgo foi descrito como uma segunda onda do movimento semelhante ao da execução do tio influente do ditador em dezembro do ano passado, acusado de traição. Um dos mortos no fim de semana seria a irmã mais velha do tio, e todos foram descritos como leais ao tio de Kim, que era chefe administrativo do PT de lá. É Partido dos Trabalhadores. Não é PT, é Partido dos Trabalhadores da Coreia, as iniciais PT. O homem queimado vivo foi o Sang-hong, do Ministério da Segurança, acusado de transformar seu departamento e esquadrão de proteção individual para o tio de Kim. Cerca de outros 100 funcionários de baixo escalão do partido seriam demitidos. Imagine só, num país que tem um ditador, você é demitido, você não faz mais nada. Vai ter que ficar na rua pedindo esmola. Em outubro de 2012, o ministro do Exército, veja só, o ministro do Exército foi executado por tiro de morteiro, que é aquela forma de jogar uma bomba à distância. Tudo isso seria um expurgo para fortalecer o regime do Kim, que é o ditador atual. Geralmente, quando a pessoa faz isso, ou duas coisas, ou ela é paranoica, é psicopata, ou realmente o regime está fazendo água, está com medo de perder o comando e fica tão desesperado, começa a eliminar todos os seus adversários. Isso acontece em todas as ditaduras. E as pessoas perguntam, o que faz um povo inteiro entrar em guerra? Pega o caso, por exemplo, da própria Alemanha. O que faz um povo inteiro entrar numa guerra? O medo do próprio ditador. A pessoa tem mais medo do próprio ditador no seu país do que de uma guerra com o exterior. As pessoas fazem aquilo que elas sabem que, se não fizerem, vão ser presas, vão ser mortas. O Brasil enfrentou também um período assim de muito medo. As pessoas não conversavam, as pessoas não falavam de política, os estudantes não entravam em grêmio, não entravam em diretório. Uma época de uma repressão muito grande. Todo mundo, na hora de falar, fugia do assunto. O medo era bastante grande no Brasil. Quem tem mais idade vai se lembrar disso. Então, os períodos ditatoriais têm esse problema, travam praticamente o pensamento das pessoas. Agora, 7h46. Vili, um projeto que causa polêmica, de certa forma, mas já é um tema liberado pela URBS. Pouca gente sabe disso. Como parar, por exemplo, será que eu posso utilizar o ônibus e depois das 10 da noite, num horário mais complicado, né? À noite, 11, meia-noite, eu tenho que parar no ponto de ônibus mesmo ou posso pedir para o motorista parar em outro local? Pois é, está em debate desde a última segunda-feira na Câmara um projeto que pretende autorizar as passageiras do sistema de transporte coletivo a desembarcarem fora dos pontos de ônibus após as 10 horas da noite. No entanto, essa medida já é prevista pela URBS desde 1991 e pouca gente sabe disso. Essa medida permite que passageiros de ambos os sexos, não só mulheres, solicitem a parada aos motoristas a partir desse mesmo horário, a partir das 10 horas da noite, o que não é muito conhecido. Ou seja, já há essa possibilidade. Você pode pedir para o motorista parar fora do ponto de ônibus em qualquer local, desde que no itinerário do ônibus, evidentemente, a partir das 10 horas da noite. A determinação é de novembro de 1991. Prevê que nas linhas convencionais, alimentadoras e interbairros, o desembarque de passageiros após as 10 horas poderá ser feito em qualquer lugar fora dos pontos estabelecidos conforme solicitado pelo usuário. Não é autorizada a mudança do itinerário. Apesar de abordar o mesmo teor de uma determinação já existente, o autor da proposta defende que as mulheres tenham proteção ao utilizarem o sistema de transporte, inclusive no momento do desembarque. Segundo o vereador, autor do projeto, que é o Dirceu Moreira, do PSL, o projeto prevê justamente as mulheres por serem mais frágeis e vítimas de violência. Da forma como está, as passageiras acabam tendo que contar com bom senso que nem todos os motoristas têm. Se isso é uma lei, ela passa a ser vista
Não é mais uma questão de bom senso, mas sim uma lei exposta a todos os usuários, segundo o vereador. Ele destaca ainda que a divulgação da iniciativa nos veículos de comunicação seria um diferencial. O projeto será avaliado agora pelas comissões internas da Câmara Municipal. E vamos conferir como é que está o tempo. Começamos hoje com nebulosidade em Curitiba, choveu ali na faixa das 6 horas, inclusive houve vento forte em algumas regiões, com a entrada da linha da frente que vai chegando por aqui. Em Curitiba agora, segundo o CIMEPAR, temos 18 graus e vai chegar a 26 graus no dia de hoje. Agora no litoral, 21 graus e meio. E deve chegar a 31 graus. É uma frente fria, informa o CIMEPAR, que avança pelo mar na altura da região sul do Brasil. Instabilidades associadas à frente fria ganham força na região da Argentina, sul do Paraguai e no Paraná. As taxas de instabilidade atmosférica, quer dizer chuva, aumentam, com a previsão também para o desenvolvimento de nuvens de chuva em todas as regiões do estado e potencial de temporais. Com isso, o tempo segue mais abafado pelo aumento da umidade e calor na região. Alerta para o risco de chuvas fortes localizadas, acompanhadas de trovoadas e condições de rajadas de vento forte. Este é o alerta que faz o CIMEPAR. Ficamos sujeitos hoje a esse tipo de situação. Tempestades em pontos localizados, vento forte e inclusive raios e trovões. Agora são 7h49. Estou verificando também aqui a imagem do radar meteorológico que mostra nesse momento chuva principalmente em Santa Catarina, região de Pato Branco, perto de Cascavel está chovendo, perto de Curitiba, mais ou menos uns 50 quilômetros ao sul tem chuva. Região de Rio Negro, região de Mafra, região ao sul de Guaratuba, toda essa faixa com divisa com Santa Catarina tem chuva e até chuva forte nesse momento. Está perto, mas aqui proximamente de Curitiba nesse momento não há no radar meteorológico a identificação de algum ponto de chuva mais forte. Agora 7h50, Rodrigo Leite. 95 online no trânsito. Vamos atualizar as informações do trânsito para o ouvinte. O trânsito é complicado em vários pontos da cidade depois da chuva aí por volta das 6 horas da manhã. Muita complicação aí no trânsito para o motorista que está indo ao trabalho agora. Na Brigadeiro Franco, ali na região do Água Verde, desde o cruzamento lá com a Brasília e Tiberê até a 7 de setembro, o trânsito apresenta problemas. Vários pontos de lentidão para quem utiliza a Brigadeiro Franco. Se você puder, faça uma rota alternativa, utilize, por exemplo, a Coronel Dulcídio ou outra via próxima para você não perder tanto tempo por ali. Viaduto do Colorado praticamente parado agora, desde ali o final da Avenida das Torres, da Comendador Franco, até lá a 7 de setembro, no final do viaduto, já na rodoferroviária de Curitiba. O viaduto então do Colorado, no sentido rodoviária, parado neste momento. Também há trânsito muito intenso na BR-277 agora, desde lá a curva lá nas proximidades da Coca-Cola, desde a Sanepar, na verdade, né? A estação lá da Sanepar até a chegada ao Jardim Botânico, a 277, sentido Curitiba, bem congestionada, com fluxo muito intenso de veículos, e isso, claro, repercute também ali na região do Jardim Botânico. E outro ponto muito lento é a linha verde, especialmente entre o Tarumã e o Jardim Botânico, né? É a BR-116, a continuação ali da BR-116, nesse sentido do Tarumã ao Jardim Botânico, muito trânsito muito intenso para quem utiliza a linha verde neste momento. Agora 7h51, preste atenção nestes sintomas da criança: manhas, birras e irritabilidade. O que é que isso quer dizer? Para psicólogos, é fácil identificar quando uma criança pede mais tempo dos pais junto delas. É dessa forma, com manhas, birras e irritabilidade. O problema vem numa reportagem trazendo o seguinte título: babás fazem assustadores relatos de pais que terceirizam os filhos. Os filhos que são entregues praticamente às babás nos primeiros anos de vida, quando eles se apegam emocionalmente, inclusive a troca de uma babá, ou eventualmente até as férias da babá, para a criança acaba sendo um grande problema. E no futuro, essa criança poderá ter dificuldades como, por exemplo, dificuldade de relacionamento social, problemas de aprendizado, hiperatividade e agressividade. Por isso, em alguns países, a licença maternidade é de 2 anos e não apenas de 4 meses. Isso é claro nos países mais desenvolvidos. Então, o alerta é este, que há um vínculo emocional muito grande das crianças com as babás. Muitas vezes a babá não é
exatamente a pessoa mais aconselhável para tomar o lugar da mãe, mas infelizmente isso é quase que uma regra. E tem um preço no longo prazo, que são justamente na idade adulta, estas situações que vão aparecer. Essa dificuldade de relacionamento social, desvios de comportamento que vem a partir de algo que aconteceu na infância, que foi o afastamento, o pouco convívio com os próprios pais, criando uma confusão na cabeça da criança que acaba vendo a babá mais como sua mãe do que propriamente a mãe mesmo. 7h53, Rodrigo. Já está em funcionamento um novo sistema de monitoramento online via satélite do trecho que liga Curitiba ao litoral do Paraná pela BR-277. O investimento em tecnologia será por meio do Google Earth e irá monitorar os 84 quilômetros administrados pela concessionária Ecovia, com o objetivo de apresentar os seus pontos de relevância. A digitalização dessas informações será constante e realizada pelo Departamento de Tecnologia e Informação da concessionária. O uso da ferramenta será para registrar virtualmente todos os quilômetros do trecho administrado pela concessionária, pontos de retorno, pontes, inclusive área vegetal. Essas informações estarão disponíveis num banco de dados, armazenado num software, sendo possível verificar todas as marcações e apontá-las no mapa. O programa será utilizado internamente pela concessionária com o intuito de agilizar principalmente o atendimento aos usuários. E, segundo a Ecovia, além dos atendentes conhecerem melhor a extensão da BR-277, essa ferramenta vai permitir que eles tomem decisões mais rápidas, inclusive num caso de um acidente. Agora 7h54, você está na 95 FM 95,7. Olha aqui uma dica, Rodrigo Leite, para quem quer emagrecer. Sabe como que uma mulher mudou completamente, perdeu a metade do seu peso? Ela tirou uma fotografia dela própria, de biquíni. Ao olhar, ficou horrorizada com a fotografia e jurou: não, eu não quero ser assim, eu vou emagrecer. Chega disso. Chega, 22 anos e tinha um peso de 127 quilos, agora está com 69. Louco! E a dica foi essa: quando ela se viu obesa em uma foto tirada num aniversário, conseguiu motivação e determinação, chegou aos 69 quilos a partir de uma fotografia que ela não conseguia aceitar que fosse daquele jeito. Está hoje nos jornais mundiais e é uma dica, né? Você não está feliz? Tira uma fotografia de calção. Né? Coloque na porta do seu quarto. Da geladeira, na porta da geladeira. A cada momento que você for chegar perto da geladeira, você verá aquela figura imensa e você vai pensar: não, eu terei força. Mas sabe que o segredo começa no supermercado. Você não pode comprar coisas tentadoras, esse que é o problema. Se você não fala isso pro gordinho. Tenta convencer um gordinho disso. É fogo. Mas a questão começa aí. Você vai lá e compra coisas tentadoras. Você vê uma picanha, compra uma picanha. Você vê um chocolatão, você compra um chocolatão. E por aí vai. Todas aquelas coisas que engordam. Aí fica tudo disponível. Na hora que você não tem o que fazer, o que você vai fazer? Você vai rumo à geladeira. E aí acaba comendo. Inclusive, uma das dicas que eu li essa semana é que você não deve comer depois das 7 da noite. De preferência, se alimentar mais cedo. Por quê? Você come tarde e vai para a cama, o que acontece? Todo aquele alimento vai ser absorvido, aumentando então o seu peso. O ideal seria se alimentar mais cedo, porque daí você está em ação ainda, em movimento, e você pode gastar aquelas calorias, não vai incorporar tudo aquilo ao seu peso automaticamente se for para a cama logo depois de comer. Além do que, você vai ter pesadelo, né? Vai ter pesadelo à noite e no dia seguinte ao se olhar no espelho novamente. 7h56, Rodrigo. Vilha, a Copa vai chegando, estamos perto aí da Copa do Mundo e uma das categorias mais importantes do Brasil, no caso os policiais federais, ameaçam entrar em greve. Agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal fizeram ontem mais uma manifestação, isso foi no Rio de Janeiro, para pressionar o governo a aprovar a reestruturação dessas carreiras e o reconhecimento das atribuições deles. Durante o protesto no aeroporto Santos Dumont, os policiais ergueram faixas e distribuíram panfletos aos passageiros. Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Polícia Federal no Rio de Janeiro, André Vaz de Mello, a categoria ameaça parar durante a Copa do Mundo se não houver avanço na negociação com o governo federal até o início do mês de junho. O Ministério da Justiça informou por meio de nota à imprensa que não se pronunciará sobre a ameaça de greve dos policiais. O Ministério também disse que não há por enquanto um plano de contingência caso a greve seja decretada durante o Mundial.
Nós estamos na 95,7, trazendo para você as principais notícias desta manhã. Um giro rápido aqui sobre alguns fatos. Hoje, no G1, a fotografia dos russos tomando banho de sol. Onde? Sobre blocos de gelo na Sibéria. Pode ser pior do que Curitiba, hein? André Vargas e o CEF são citados em caso de corrupção desde 1999. Está no blog do Noblat. Ainda no mesmo blog, empresa de lobista ligado a PMDB e PT fechou contrato com a Petrobras. E irmão do André Vargas trabalhou para o doleiro, complicando ainda mais a situação. Tem história também de uma professora de 79 anos demitida por ser amiga de 250 alunos no Facebook. Essa está no Estadão, né? Vale até abrir aqui a notícia para a gente entender melhor por que é que uma pessoa de idade é demitida aos 79 anos. Pronto, abriu. Vamos conferir aqui. Professora norte-americana desempregada. Agora apareceu o pop-up, que é aquela propagandazinha em cima da notícia, né? Aí tem que fechar o pop-up. Aí tem uns pop-ups que não tem o xizinho ali para você clicar, para você tirar aquela porcaria, você tem que esperar a boa vontade do pop-up em desepopar. Então, digamos assim. É um verbo novo, né? Desepopar. É o pop-up sumir da sua frente. Vamos lá. Uma professora norte-americana desempregada é amiga no Facebook de aproximadamente 250 alunos do colégio e recebeu agora um comunicado que acabava com essas amizades ou seria demitida. 79 anos. Ela se decidiu pela segunda opção, ou seja, a demissão. A escola informou que há uma política clara sobre a proibição e que não poderia agir de outra forma. Disse a professora, eles me deram o ultimato, deixá-los de fora ou eu estava acabada, afirmou a professora para a CBS. A história saiu nos grandes jornais americanos. O site, aliás, levantou questões interessantes sobre o assunto para pais e alunos e professores e, por que não, para pequenos empreendedores, donos de escolas que trabalham com o ensino. O Facebook deve ser usado como instrumento para melhorar o relacionamento entre alunos e professores? É a pergunta que se faz por lá. 7h59, Rodrigo Leite. As compras de Páscoa em Curitiba devem aumentar 3% este ano, na comparação com 2013, segundo apontou uma pesquisa da Associação Comercial do Paraná. Nesta última semana. O levantamento ocorreu nos dias entre os dias 1º e 3 de abril. Indicou que a média de gastos do curitibano com ovos de chocolate ficará em R$ 146, em média, em R$ 146 comprando ovo de chocolate. Considerando que os entrevistados pretendem comprar em média 4 unidades com custo médio de R$ 37. No ano passado, os gastos por pessoa foram de R$ 110. A Associação Comercial informa que, mesmo com a elevação dos custos, todas as 200 pessoas consultadas afirmaram ter o costume de pesquisar os preços antes. Entre as preferências neste quesito estão as visitas às lojas e a leitura de panfletos com anúncio das ofertas. No total de entrevistados, 45% declararam que fazem as compras uma semana antes do feriado. Você está na 95 FM, 95,7 e está sabendo aqui das principais notícias desta manhã. Na nossa região e também em todo o Brasil, trabalhamos aqui em tempo real, com a internet trazendo para você tudo o que há de mais interessante, de mais importante nesta manhã. O metrô de São Paulo criou uma campanha de conscientização contra o assédio sexual, algo que provavelmente vai cair aqui ainda nos ônibus também que enfrentam esse problema. Assédio sexual é crime, diz o cartaz. O metrô, ainda vem a informação, tem mais de 1.000 agentes de segurança treinados para ajudar os usuários. Se você presenciar ou for vítima de abuso, informe imediatamente o funcionário ou envie uma mensagem para o SMS denúncia. Dessa forma, o metrô ensina as mulheres a reagirem contra o abuso, o assédio sexual que acontece dentro dos vagões do metrô. Agora, 8h01, vamos lembrar que você está na 95 FM, você pode entrar em contato, se não achar o Twitter, você pode usar o nosso portal jws.com.br jws.com.br. Com uma novidade, você pode ouvir o programa do dia anterior gravado. Perdeu o programa? Ficou alguma coisa que você não entendeu do dia anterior? Você pode ir até o portal, você localiza e ouve, então o programa está lá na íntegra para quem quiser conferir.
está no jws.com.br. Quem perdeu o programa de sábado, que é o Tec FM, fala de mobilidade, telefonia móvel, fala de internet, de redes sociais, com a participação da Bia Kunze. Como é que faz para ouvir? Perdeu no sábado das 7 às 9? Está no site Tec FM, TECH. tecfm.com.br. Todos os programas anteriores podem ser ouvidos. É achar o dia, clicar em cima e pronto, você confere as informações anteriores que ficam disponíveis para facilitar a sua vida. 8:02, Rodrigo Leite. Lembrando, Vili, que hoje é quarta-feira, portanto, dia das tradicionais novenas ali nas igrejas do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória, e também do Carmo, que fica, da Paróquia do Carmo, que fica no Boqueirão. Portanto, motorista que puder, evite essas regiões, ou a não ser que você, claro, esteja indo para as novenas, mas por causa do trânsito, que geralmente fica bem complicado ali nos arredores das igrejas, e especialmente o trânsito de pedestres é bem intenso durante todo o dia. Até às 8 horas da noite o trânsito deverá ficar complicado nessa região, tanto do Água Verde quanto do Carmo ali no Boqueirão. E também, segundo a Secretaria de Trânsito, há obras previstas hoje no Centro Cívico, e por isso o trânsito pode ficar complicado na Rua Marechal Hermes, entre as ruas Deputado Mário de Barros e Manuel Eufrásio. O trabalho começa agora, 8 horas da manhã, e deve ser concluído por volta das 6 horas da tarde. Então, nessa região ali, poderá haver bloqueio da rua da Marechal Hermes entre a Deputado Mário de Barros e a Manuel Eufrásio, e os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito por ali. Se você puder também, faça um caminho alternativo para não perder tempo. 8:04, muita coisa do que você ouve, você não sabe exatamente qual é a origem. Versões, por exemplo, uma versão agora muito comum nos últimos anos, dizendo: o efeito estufa não é ocasionado pela queima do petróleo, não é pela gasolina, não é pelas indústrias que está havendo o efeito estufa. Esse é um efeito natural. Anteriormente a ciência dizia que sim, está havendo um efeito estufa, porque quando você tem muito gás que foi queimado nos carros, nas indústrias, e isso fica na atmosfera, cria uma situação propícia ao aquecimento do planeta. É importante entender o seguinte, que quem faz a notícia são os veículos, mas muitas vezes os veículos são pressionados também pelos grandes interesses mundiais, entre eles a própria indústria do petróleo, governos que têm uma afinidade muito grande com essa indústria. Então é importante sempre pesar. Não é que você tenha que aplicar a teoria da conspiração a tudo na sua vida, mas é importante ter essa ideia da relativização da informação. Como é que a informação chega até você? Veja então aqui essa notícia que está no Estadão hoje. Países árabes, Estados Unidos e Canadá tentam bloquear relatório do clima. Documento que está sendo discutido em Berlim prega a substituição progressiva dos combustíveis fósseis. Aqui, quando você fala países árabes, Estados Unidos, Canadá, você entenda não os países, mas a força econômica nesses países, que é ligada à produção do petróleo, que vive desse dinheiro, e que precisa proteger esse mercado por interesses particulares. Então, muitas vezes, as versões que você recebe não são nada mais do que versões justamente para proteger interesses. É importante entender isso para poder discernir e saber onde é que está o joio e onde é que está o trigo na informação. Bom, vamos lá. A notícia diz: países árabes liderados pela Arábia Saudita, Estados Unidos e Canadá estão impondo obstáculos ao texto sobre os efeitos do aquecimento global, que os especialistas do painel de mudanças climáticas das Nações Unidas discutem nesta semana em Berlim, na Alemanha. O documento aborda o impacto dos combustíveis fósseis no aumento da temperatura média da Terra e o que fazer para limitar o seu emprego pela economia mundial. Como este setor não quer saber dessa história, não quer saber de limitação, quer apenas continuar vendendo, disso você tem as iniciativas que são tomadas, que é passar outras versões para a imprensa, tentar muitas vezes criar confusão na informação, justamente para evitar a reação. E principalmente os movimentos ecológicos, como também fazem com os movimentos pacifistas, sempre vem em primeiro lugar o dinheiro, como ganhar mais em cima do interesse dos outros, inclusive indo contra o interesse da população. 8:07, hora do intervalo, que é curtinho aqui na 95,7, 95 FM, e já voltamos. Você está ouvindo 95 Online. Apresentação: José Ville e Rodrigo Leite.
Apoio Cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. 95,7 MHz. Uma emissora da Fundação Brasil de Arte e Cultura. Direção Paulo Malucelli. A rádio na medida certa. 95 FM. Que bom deitar e ter um sono perfeito. Me levantar bem mais disposto e refeito. Curtir a vida sem sentir o estresse. Tudo começa num colchão Max Flex. Pra ter um sono bem relax, Max Flex. A união do artesanato e a alta tecnologia. Max Flex. Sistemas de dormir Max Flex. Max Flex. Perfeitos à mão. Seja prático. Alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Antes de programar treinamentos e palestras, conheça o guia de treinamentos.com.br e venda mais, melhorando a fala e as apresentações comerciais de sua equipe. Motivação, mídia training e uso comercial das redes sociais. Guia de treinamentos.com.br. 95 Online. Apresentação José Ville e Rodrigo Leite. Apoio Cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. 8 e 9, a 95 FM 95,7. É o programa 95 Online, todos os dias das 7 às 9, começando o dia com você, trazendo as principais informações e principalmente aquilo que realmente é interessante, que faz diferença em sua vida, que traz algo importante para você e não apenas aquilo que está distante, a política em dose cavalar, aquela coisa toda que você tem nas outras rádios. Aqui nós procuramos trazer essa visão, mas mesclado a coisas que realmente tenham interesse no seu dia a dia, o que é importante. Como é que os problemas emocionais se transformam em doenças? Você já pensou nisso? Muita gente diz, isso é uma doença psicossomática, isso é uma doença que você mesmo criou. E tem um fundamento. Muita gente não entende como é que funciona. Hoje há uma postagem que é da revista Galileu, revista científica, que é da editora Globo, que responde como problemas emocionais se transformam em doenças. Em resumo, a ideia de que fenômenos emocionais levam a doenças é antiga. Já em 1628, William Harvey trouxe essa visão dizendo que todo o mal-estar sentido na mente, na cabeça, é direcionado para o coração. Era assim que ele via no passado. Hoje se sabe que o inconsciente interpreta e responde ao que chega ao cérebro por meio das terminações nervosas do corpo. É o que acontece, por exemplo, quando você leva um susto, sente praticamente um choque elétrico no corpo inteiro. Então o que acontece na cabeça se ramifica pelo corpo, aí começa o problema. Contra uma possível ameaça, o cérebro dispara reações para enfrentar ou fugir dela. O coração acelera os batimentos para redistribuir o sangue para os músculos para você poder correr ou lutar, e para o cérebro processar com rapidez a situação. É por isso também que, para oxigenar todo esse mecanismo, a respiração fica mais rápida. É o chamado estresse, que envolve o sistema nervoso, hormonal e imunológico. Sem a fonte estressora, passou o susto, o corpo volta ao normal. Mas em caso de estresse permanente, as coisas se complicam. Os órgãos podem se esgotar, adoecer, e o sistema imunológico tem a sua ação inibida, facilitando o aparecimento de asma, alergias, gastrite, infecções e problemas cardíacos. Assim é que surgem as doenças que você próprio cria quando não controla a sua própria mente. Então vamos imaginar, você está no trânsito, você está nervoso, você deu uma buzinada, deram uma buzinada para você, e você, a partir disso, cria na sua cabeça um inferno em cima desse assunto. O que é que vai acontecer? Cedo ou tarde esse inferno se materializa e você vai se encontrar dentro do hospital para tentar lutar contra aquele problema que poderia ter sido evitado. O que é que há que se fazer, então, em resumo?
entender essa lógica e dominar o próprio pensamento, não ficar se estressando. O problema de alguém que passou, buzinou, fez alguma coisa errada, o problema é da pessoa. Deixe que ela vá embora, leve o problema. Não seja você contagiado por esse problema, ou você estraga a sua vida hoje e estragará amanhã, porque essa doença vai aparecer cedo ou tarde. Aprenda e entenda que você pode controlar a sua própria cabeça de uma forma que ela não estrague toda a sua saúde. 8h12 agora, Rodrigo Leite. Vili, segundo a CETRAN, já foram restabelecidos os semáforos entre os terminais do Boa Vista e do Santa Cândida. Agora a gente torce para que isso não vá entre o Santa Cândida e Colombo, né? Porque do jeito que a coisa estava indo ali, né, o problema estava se estendendo para outros locais. Então, agora, semáforos já restabelecidos, o funcionamento normal agora entre os terminais do Boa Vista e do Santa Cândida. Mas o trânsito ainda é bastante complicado em vários trechos, né? No contorno sul, por exemplo, trânsito complicado. Ali na região do Sítio Cercado também há problemas de trânsito agora, especialmente ali na região já do cruzamento com a BR-116, lá no cruzamento da 376 com a 116, no entroncamento dos contornos ali. O trânsito é bastante complicado naquele trecho, já na região do Tatuquara, já na chegada ao Sítio Cercado também. E no centro da cidade, a situação ainda é complicada no Viaduto do Colorado, como informei agora há pouco, e na Visconde Guarapuava também, segundo o mapa que a gente percebe agora da cidade. Então, vários pontos complicados. Lembrando que você, ouvinte, sempre pode mandar a informação para cá. Afinal de contas, você está aí no trânsito e pode estar visualizando alguma situação diferente. Então, mande essa informação para a gente, 49124, não esqueça, é o nosso SMS, 49124 com a sigla JWS no comecinho da sua mensagem. Vem aí a exibição de vídeos pelo sistema da internet 4 vezes com mais definição do que você tem hoje na alta definição. É o Ultra HD. Ele trabalha em 4K, o que significa que chega mais ou menos a 3.840 megapixels, 4 vezes mais do que o sistema que hoje existe. Quem saiu na frente foi o Netflix, e que está lançando essa novidade, confirmou que começa a exibir parte da sua programação com essa resolução. De acordo com a divulgação, alguns documentários e algumas séries já começam a ser encontrados com a tecnologia. A ideia é a concorrência. Há emissoras que já fazem isso justamente pela disputa, pelo mercado, e a novidade é a televisão pela internet, que pelo jeito vai imperar lá adiante, que cria a seguinte possibilidade, como o YouTube: você vê o que você quer no momento que você quer ver, você não é obrigado a seguir a grade de programação da televisão. Você vê, por exemplo, vamos imaginar que a novela funcionasse já assim. Você poderia ver a novela a hora que você tivesse tempo e não naquele horário, ou um filme, ou mais que isso, escolher o filme que você sempre quis ver e nunca viu, e agora está lá no catálogo de uma empresa como essa, que você clicando, tendo assinatura, clicando, você vê o filme no momento que bem entender, parando o filme na metade. Quando você voltar à televisão, ela vai pegar do mesmo ponto, e isso cria comodidade, e essa é a tendência. Por isso que é o que deve imperar no futuro, que é a televisão pela internet. Pode até substituir no longo prazo a televisão como conhecemos hoje, que é pelo sistema eletromagnético de antena. No futuro, a internet pode substituir todos esses modelos. A vantagem é que fazer uma emissora de televisão não será tão caro como é hoje, cria uma outra visão de mercado. Hoje já tem, por exemplo, gente que tem praticamente um canal próprio, quando cria no YouTube alguma coisa de sucesso, que acaba se pagando. Então, na verdade, você está fragmentando a audiência em várias formas diferentes de possibilidades, de várias possibilidades diferentes. 8h16, Rodrigo. Informações agora, Vili, para quem gosta de acompanhar aí a Liga dos Campeões da Europa. Hoje, 2 jogos muito interessantes, né? Afinal de contas, o Atlético de Madrid recebe o Barcelona. O primeiro jogo no Camp Nou em Barcelona terminou empatado em 1-1, e agora o jogo de volta em Madrid. E um clássico regional ali, e é muito interessante essa partida, né? O Atlético de Madrid tem já o 0-0 a seu favor, já que marcou um gol na casa do adversário. Então hoje o jogo de volta, 3h45 da tarde, Atlético de Madrid e Barcelona pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Também
Hoje, o Bayern de Munique recebe o Manchester United, primeiro confronto na Inglaterra, empate em 1-1. E o Bayern agora com 0-0 também se classifica, ou quem vencer, obviamente, passa para as semifinais. Já há 2 times classificados para as semifinais, né? O Borussia Dortmund venceu o Real Madrid por 2-0, mas como o Real Madrid venceu a primeira partida por 3-0, deu Real Madrid, mas foi um jogo desesperador. O Borussia Dortmund, que foi finalista no ano passado da Liga dos Campeões e por pouco, né, não conseguiu aí levar pelo menos para uma decisão por pênaltis essa decisão de vaga, mas deu Real Madrid nas semifinais. E o outro classificado foi o Chelsea, numa partida dramática também, venceu por 2-0, justamente o placar que lhe interessava, depois de perder por 3-1 a primeira partida. Ontem o Chelsea, no finalzinho, com gols 41 minutos do segundo tempo, venceu por 2-0 o Paris Saint-Germain e o Chelsea está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa. 8h17, uma informação importante porque você ainda vai encontrar um deles, os psicopatas. Como é que são essas pessoas? E principalmente porque o psicopata tem uma possibilidade muito maior de chegar a um cargo de liderança. Então é muito provável que você, no momento ou outro da sua vida, vá ter um chefe, um diretor que no fundo é um psicopata e todo mundo trata como uma pessoa normal, porque ninguém carrega na barriga a placa "eu sou psicopata", evidentemente não, né? Mas você vai descobrir. Risadinha embaixo. Eu sou psicopata. 5 curiosidades sobre psicopatas está no site Mega Curioso. Primeiro, psicopatas não sabem o que é medo. Medo é um sentimento tão comum que parece estranho que algumas pessoas não sejam capazes de reconhecer. Mesmo na face você não percebe. E nos estudos com psicopatas, pessoas que têm essa doença, é uma doença, essas pessoas não têm medo. Elas têm uma coragem absurda, muitas vezes, por isso chegam a cargos importantes. 2. Psicopatas precisam de dopamina. E uma forma de ter dopamina é ficar manipulando os outros. Pessoas antissociais que envolvem confusão e a todo momento, o que ela está criando? Dopamina, porque ela precisa dessa substância, o próprio cérebro fabrica e principalmente quando ele está fazendo maldade, ele está satisfazendo essa necessidade. 3. Aqui está o maior perigo. Psicopatas ocupam cargos altos. Um levantamento na Universidade de Oxford mostrou que há profissões que têm mais psicopatas, inclusive a de diretor executivo é uma das que mais abriga psicopatas. Está na pesquisa. 203 executivos responderam questionários para avaliar seus traços psicóticos e 1 a cada 25 era considerado psicopata, o que dá um número muito superior ao que existe no índice geral da população. Ponto número 4. Psicopatas se divertem com os outros. Eles gostam de, como se diz hoje, trollar os outros. E isso seja o papel do vilão, essa risada que agora há pouco o Rodrigo deu aqui, é característica. O bandido, né? Que a todo momento tá rindo. Na verdade, ele não ri assim descaradamente, mas internamente sim, porque ele tem uma personalidade que é sádica, maquiavélica, narcisista, psicótica, tudo isso numa pessoa só. Então imagine, e não tem remorso. Ele acha que o que está fazendo é certo. Então, cidadão perigoso, fique longe. 5º lugar, como é que eu vou reconhecer um psicopata, já que ele não carrega a placa na barriga? Só tem uma diferença do convencional, ele não tem um bom olfato. As pessoas, na média, podem identificar 10 tipos de cheiros diferentes. Na média. O psicopata só consegue 2. Então, por exemplo, ele pega um queijo gorgonzola, ou então o cheiro da grama que foi cortada agora há pouco, ele tem dificuldade de reconhecer os cheiros. É uma forma. Também pode ser uma pessoa com o nariz entupido, né? Então vamos generalizar. Uma pessoa que tem rinite alérgica ou coisa parecida. Como nós, por exemplo, e não somos psicopatas, pelo menos até o que a gente sabe, entendeu? Nós temos aqui rinite, mas não somos psicopatas. Então está aí o que você deve saber sobre psicopata e muitas vezes entender que você está num ambiente que o ambiente é infernal e você fica imaginando, puxa, onde é que eu fui cair? Muitas vezes esse é o problema. Uma pessoa só que tenha essa disfunção e que não é percebida pela empresa acaba tornando o inferno todo o ambiente do trabalho. O que você tem a fazer? Ir embora, mudar de emprego, porque aquilo não vai ser mudado. Se não mudar a pessoa que estraga a empresa, é melhor mudar de empresa e buscar um outro caminho para que você possa ter uma vida mais perto da normalidade. Está no Mega Curioso para quem quiser saber mais e quem não tiver tempo de anotar, logo mais retuitamos no @JoséVille, como todas as outras notícias, @JoséVille, WILLE. Reclamações, @RodrigoLeite.com.br. Então tá bom. Ville, informações de trânsito agora.
volta a chover, inclusive, aqui no centro da cidade, né? Volta a chover agora, uma chuva fraca, mas novamente chuva no centro aqui de Curitiba. Na região do Auer, a Secretaria de Trânsito traz 2 informes consecutivos e com curto espaço de tempo entre eles, né? Então, vamos ver se realmente isso condiz com o que está acontecendo. Segundo a Secretaria de Trânsito, no Auer, um carro e um ônibus bateram no cruzamento da Rua das Carmelitas com a Valdemar Loureiro de Campos. Uma pessoa ficou ferida, segundo a Secretaria de Trânsito. Rua das Carmelitas com a Valdemar Loureiro Campos ali no Auer. Um acidente entre um carro e um ônibus, se possível evite passar por ali. E logo na sequência veio um outro informe também do Auer e também informando sobre um acidente entre um carro e um ônibus, mas no cruzamento da Valdemar Costa com a Tenente Francisco Ferreira de Souza. Então, a gente, claro, imagina que seja verdadeira essas informações, mas curiosamente foram 2 acidentes envolvendo carro e ônibus numa região muito próxima ali na região do Auer, segundo a Secretaria de Trânsito. Tenha cuidado ao passar por ali, motorista. 8h22 é a 95 FM, 95,7. Marte se aproxima da Terra e pode ser visto a olho nu. Vai ser durante todo esse mês. Marte está mais perto da Terra. Por quê? Porque tem as órbitas, os planetas têm suas órbitas. A cada 2 anos, a Terra fica mais perto de Marte. Então, o chamado planeta vermelho fica mais visível. Das 2 estrelas que você vai ver no céu, essa não é uma estrela, é um planeta, mas Sirius é a maior e depois vem Marte, que aparece bem nitidamente no céu. E agora mais ainda, para quem gosta de observar estrelas e planetas, Marte pode ser observado no lado oposto ao Sol a partir das 7 da noite. Então o Sol está se pondo para oeste, a leste você vai ver Marte, para o lado que o Sol nasce. A hora que está anoitecendo você vai ver Marte, você vai saber porque é uma bolinha de cor alaranjada, mais para vermelho, dependendo da poluição. Durante todo o mês de abril permanece essa possibilidade. Até o dia 17 ele está na distância mínima da Terra. O dia 15 de abril é ali pelas 4 da madrugada, o momento que acontece um eclipse total da Lua. E nesse horário a Lua deve ficar da mesma cor de Marte, e que até facilita para quem tem a coragem de acordar essa hora da manhã às 4 da madrugada para ver Marte. É um bom horário, dia 15 de abril às 4 da madrugada. Mas todos os dias à noite você já vai ver bem, e mesmo sem equipamento de observação é possível ver melhor o planeta então nesse período do ano. 8h24, Rodrigo Leite. O Ministério Público do Paraná autorizou a realização de uma nova prova de redação para 805 candidatos que concorreram ou concorrem a vagas em 3 áreas do órgão. Ao todo, o Ministério Público informa que 34 mil pessoas, mais de 34 mil pessoas participaram desse processo seletivo para os cargos de auxiliar administrativo, com lotação em Curitiba, São José dos Pinhais, Ponta Grossa e Cascavel. E também para oficial de promotoria em Sertanópolis e motorista em Londrina. As novas avaliações ocorrerão a partir do dia 17 de abril. Para consultar a data e o local da prova, preciso acessar o site da Empresa de Seleção Pública e Privada, a SPP. De acordo com o Ministério Público, os testes se aplicam apenas aos candidatos que foram habilitados na prova objetiva. Já as avaliações para as demais áreas e cidades permanecem válidas. O Ministério Público anulou as avaliações para os 3 cargos porque durante a aplicação das provas, em algumas salas, no dia 15 de dezembro do ano passado, parte dos fiscais disse que não era necessário que os candidatos fizessem a redação, segundo o órgão. Ao todo, mais de 43 mil pessoas se inscreveram para as vagas em 42 cidades do Paraná, nos níveis médio e superior. Vamos conferir algumas informações que ontem foram destaque no jornal Band Cidade, que apresentamos na TV Bandeirantes, Canal 2. Algumas importantes. A venda de carros em março foi a pior dos últimos 5 anos. E para contornar a crise e diminuir os estoques, as concessionárias e montadoras de Curitiba estão fazendo promoções e ofertas de crédito para facilitar a compra. Veja só o que aconteceu. Várias coisas ao mesmo tempo. O imposto acabou, o desconto IPI está de volta. Acessórios de segurança, como o airbag e também o freio ABS, encareceu os carros. Era necessário, mas encareceu os carros. Os juros subiram, porque a inflação está subindo, os juros também sobem, então você vai ter um financiamento mais caro. E o comércio caiu principalmente pela sazonalidade, o que vem depois de dezembro, cai em janeiro e fevereiro, isso é normal. Então você tem um quadro, algumas coisas se resolvem, outras não.
Então já há, nesse momento, uma queda de 7%, depois de 5 anos é a maior queda na venda de carros. Bom para quem vai comprar, ruim para quem está vendendo e ruim também para quem fabrica, porque já há aí montadoras fazendo suas férias coletivas para evitar o exagero de carros dentro dos seus pátios. Outro assunto, esse é curioso, o homem tentou entrar na delegacia de São José dos Pinhais com quase 1.000 quilos de maconha dentro de um colchão. O policial que estava lá na frente desconfiou da cola ao redor do colchão, provavelmente a cola estava cheirando ainda, né? E ele queria ver o que tinha dentro do colchão e encontrou os pacotes de maconha. O que é que tinha acontecido? O homem que levava maconha ia entregar para um preso que tinha comprado, que estava fazendo o delivery, estava entregando na cela. E o trato é que falasse com o carcereiro, só que aquele carcereiro que tinha feito o esquema não estava ali. E o outro policial pegou daí a entrega da maconha. Veja só, se eles têm coragem de vender dentro de uma cela de delegacia, tudo é possível. Há um trabalho interessante de uma ONG que é o Corte Chanel para mulheres, para ajudar quem faz quimioterapia. As mulheres que lutam contra o câncer perdem os cabelos. Voluntárias estão fazendo perucas com os cabelos doados e entregam para mulheres em tratamento. Uma delas falou o seguinte: mais triste do que a própria doença foi perder os cabelos, porque a pessoa não tinha mais coragem de sair de casa. E aí já está em depressão. Aumenta a depressão porque não pode ter mais uma vida social. Então, essa ideia é uma ideia bastante interessante, que é você doar essas perucas para quem faz o tratamento, para pelo menos a pessoa poder continuar levando a sua vida. Notícia ruim também, aumento do preço. Não, essa foi boa, porque tem gente ajudando, solidariedade. Essa outra é ruim, que é o aumento da carne, que vai ficar mais cara, subiu 20% e deve ter novos aumentos até o Mundial. 20% aumentou até agora. E pior, vem aí agora o período de queda no pasto. Quando o pasto fica seco com o inverno, o que acontece? As vacas ficam magras. Quando as vacas ficam magras, o lucro fica magro. E daí eles fazem o quê? Não pode engordar as vacas, engordam os preços. E você fica magro para pagar o preço mais gordo. É daí que vem o ditado, tempo de vacas magras. É por causa disso. Porque está começando justamente agora. Nós, inclusive, estamos nesse tempo das vacas magras no Brasil desde 1500, né? Quando o Cabral chegou aqui, começou. Aqui sempre foi tempo de vaca magra. Mas dos malandros gordos. Ah, não. Para uma parcela, sempre tem um boizinho ou outro bem gordinho para ele aproveitar. Quem não podia entrar em greve, entrou em greve? Os funcionários que fazem a instalação na Arena da Baixada, a instalação elétrica. Tem um prazo para entregar até o dia 30 desse mês e haveria um problema lá com o repasse do dinheiro e eles pararam. Também parou aqui em Curitiba uma agência de vigilantes pelo seguinte motivo: o salário veio menor. Sabe por quê? Porque a empresa tem também em Santa Catarina e lá que se faz o pagamento. Na hora do cálculo, os catarinenses calcularam o mínimo pelo mínimo deles, que é menor que o daqui. Significa que os daqui receberam salários menores como os de Santa Catarina. Não se sabe se foi um boicote ou se foi um erro, mas os funcionários foram para a rua protestar. O Bandicidade também falou do hábito dos curitibanos, que você conhece. As pessoas viram ou não dão seta. Depois que elas viraram, elas dão a seta. Aqui é assim. Pisca-pisca. Opa, né? Estou numa curva, deixa eu ligar a seta. Passei por uma curva, agora eu vou ligar. Agora eu vou ligar a seta. O que acontece? Acidentes. Porque a pessoa está indo para um lado, de repente vira para o outro, do nada, e você não tem como prever. Acho que tem muito motorista que só liga a seta na época do Natal, né? Que ele acha bonitinho, pisca-pisca ali e tal. Não, você tem que usar durante o dia também, do ano inteiro você usa a seta. E veja outra coisa curiosa que aconteceu em Curitiba. Houve um pequeno acidente de um carro com um motoqueiro. O motoqueiro ficou nervoso, arrancou o capacete, foi lá e deu capacetada na cabeça do motorista. Só que o motorista era policial militar e deu voz de prisão ao motoqueiro. O motoqueiro fugiu, mas identificaram pela placa quem era ele, daí já descobriram também, ele já tem um antecedente lá atrás, envolvimento em tráfico e coisa assim, e a situação dele se complicou. Então, antes de dar capacetada em alguém, procure saber quem você está dando capacetada. Sim. Porque você nunca sabe, esse é o problema da briga de trânsito, você nunca sabe quem está do outro lado, não só por ser um policial, mas muitas vezes por ser também um psicopata, como falamos aqui, ou de ser um criminoso, você não sabe quem está no outro carro. E como é que pode acabar aquela confusão? Confusão é fácil entrar e muitas vezes impossível de fugir depois. 8h31, Rodrigo Leite. 95 online nos aeroportos. O aeroporto Afonso Pena está aberto para pousos e decolagens, 19 voos previstos para esta manhã, apenas um atraso e um cancelamento. O voo cancelado é já um voo que já foi cancelado há algum tempo, né? Voo 1123 da Gol, previsto para 7h30 da manhã, com destino a Porto Alegre. Esse voo foi cancelado. Os demais voos estão previstos para o horário sem atrasos superiores a meia hora, segundo o painel de informações da Infraero, o aeroporto que nesse momento está aberto, operando por instrumentos. Os demais aeroportos brasileiros abertos para pousos e decolagens nesta manhã.
A exceção apenas de Foz do Iguaçu, o aeroporto até o final deste mês de abril apresenta restrições no trabalho de pousos e decolagens no período da manhã, até o meio-dia aproximadamente. A notícia boa, ontem o Jornal Nacional deu destaque a isso, é uma técnica nos Estados Unidos em que paraplégicos moveram as pernas através de estímulos elétricos na coluna vertebral. Já vem de algum tempo essa pesquisa e agora foi demonstrada a possibilidade, inclusive, da pessoa conseguir levantar da cama através da tecnologia. Um controle remoto que ele, no caso do que foi mostrado, acionava através da mão e dessa forma podia comandar a própria perna, o que é um primeiro passo de algo importante, que é conseguir novamente dar uma qualidade de vida melhor para os pacientes, pessoas que sofreram problemas na medula, que sofreram problemas na coluna vertebral e que tiveram dificuldades depois nas suas vidas, na prática, ficando presas a uma cadeira de rodas. Cria-se uma possibilidade. Essa pesquisa, além disso, tem também o chamado exoesqueleto, que é a possibilidade de você colocar um equipamento que faz as coisas para você, que leva o corpo praticamente, caminhando e tudo mais. Então temos aí sinais positivos, enquanto não se descobre a cura completa desse problema, temos sinais positivos para uma vida melhor para quem sofre um acidente, para quem tem algum tipo de doença que venha a deixar a pessoa numa cadeira de rodas. Agora 8h33, Rodrigo. Vídeo, o trânsito é intenso agora, neste momento, na Silva Jardim, nos dois sentidos da Silva Jardim, né? Já na parte final, especialmente após o cruzamento com a Brigadeiro Franco, o trânsito já começa a ficar bastante complicado. Motoristas, se você puder, evite agora a Silva Jardim nos dois lados desta via, na parte final, especialmente para quem está indo lá com destino à rodoviária de Curitiba. Trânsito também muito complicado, segundo a Ecovia, concessionária que administra a BR-277, entre os quilômetros 80 e 84 da rodovia, no trecho aqui de Curitiba, em ambos os sentidos. Segundo a Ecovia, o fluxo é bastante alto de veículos e, por causa da chuva, o tráfego fica mais complicado ainda. Se você tem informações de trânsito, mande a informação para cá, 49124, sigla JWS no comecinho da sua mensagem. 8h33, Jornal Globo informa agora que em 2010 André Vargas doou quase 1 milhão para candidatos. Ele próprio fez doações, até a campanha da Dilma, ele deu 45 mil reais para a eleição da Dilma Rousseff. São as coisas que vão sendo descobertas e geralmente é assim, quando a pessoa chega num estágio em que ela tem o foco todo da imprensa em cima, todo mundo começa a investigar, as coisas vão sendo descobertas. Por isso que muitas vezes se aconselha, quando há um quadro como esse, que a pessoa renuncie de uma vez para sair do foco. O desgaste é menor do que ficar teimando com os fatos e tentar explicar cada fato, principalmente porque quando a pessoa está numa situação assim, aparece cada explicação que acaba até sendo engraçada muitas vezes, as desculpas que as pessoas dão quando são pegas dessa forma, quando são acusadas dessa forma. Agora são 8h34, Rodrigo. Para complicar ainda mais o trânsito, Vílio, falei agora da Silva Jardim, mas também há problemas ali no centro da cidade por causa de falta de energia. Problemas técnicos nos semáforos da Visconde de Guarapuava com a Conselheiro Laurindo. Então você imagina, né? Se já é um trecho complicado, você mesmo relatou que hoje, já bem cedo, já havia problemas na Visconde de Guarapuava. Agora, situação mais complicada ainda nesse trecho especificamente, na Visconde de Guarapuava com a Conselheiro Laurindo, por causa dos problemas ali nos semáforos. E também há problemas, segundo a CETRAN, no semáforo da Mariano Torres com a Marechal Deodoro. O trânsito complicado também, motorista, tenha cuidado, um pouco mais de paciência, vá devagar para você não se envolver em qualquer tipo de acidente. E segundo a CETRAN, já há complicações no trânsito por causa do problema nos semáforos ali dessas regiões. E num congestionamento como dessa manhã, a gente tem uma ideia do que pode ser o nosso futuro. A sensação de você ficar num congestionamento, que você tem um compromisso, como aqui no nosso caso, que você tem um horário, e geralmente você trabalha com uma certa folga, mas no momento que você cai num congestionamento e para tudo, é realmente desanimador. O trânsito praticamente não andava na Visconde de Guarapuava. Imagino que não esteja bem ainda na região central, porque a gente ouve aqui buzina o tempo todo, dá a impressão que está pegando fogo a situação aqui ao redor, né? Está complicado o trânsito em Curitiba nesse momento. E que dá pra gente uma visão, se nada for feito, se não encontrarmos alternativas, o que vai virar essa cidade e num prazo curto. Vai ser uma mini São Paulo com os problemas macros de São Paulo aqui no nosso dia a dia.
Pois é, e lembrando você que ligou o rádio agora, que também a gente anunciou agora há pouco no Auer, houve acidente entre carro e ônibus ali no cruzamento da Rua das Carmelitas com a Valdemar Loureiro Campos. Uma pessoa ferida nesse acidente, segundo a CETRAN, e a CETRAN confirma que ainda no Auer houve um outro acidente ali perto, também entre um carro e um ônibus, que está sendo atendido agora no cruzamento das ruas Valdemar Coste com a Tenente Francisco Ferreira de Souza. Nesse caso apenas danos materiais, mas o trânsito também complicado nessa região do Auer, ou seja, 2 pontos ali no mesmo bairro com trânsito complicado por causa de acidentes. Cuidado, motorista, neste momento o trânsito é complicadíssimo na cidade. A cada momento você tem notícia de um pescador que achou uma garrafa dessas que se jogam no mar com uma mensagem, e a lenda é sempre aquela, uma pessoa que está numa ilhazinha deserta, só tem uma garrafa e um papelzinho, então ela manda uma mensagem e esperando que alguém venha salvá-la. Agora surgiu a mensagem que tem 101 anos a garrafa. Acostumado, diz a notícia do jornal O Globo, acostumado a encontrar todo tipo de objeto nas redes que atira ao mar, o pescador alemão Konrad Fischer quase jogou fora um tesouro tremendo. Ao pescar nas proximidades de Kiel, na Alemanha, encontrou uma garrafa de cerveja antiga. Quando estava quase lançando novamente na água, viu que havia algo dentro da garrafa. Para seu espanto, lá estava um cartão postal dinamarquês junto de 2 selos do Império Alemão. Nele, Richard Platz, de Berlim, pedia que quem encontrasse enviasse novamente para o endereço dele na Alemanha. Suspeita-se que a garrafa com a mensagem seja a mais antiga já recuperada. Não adiantaria mandar de volta, porque nessa altura ele está no cemitério já morando há muito tempo. É verdade. Né? Imagine, se ele jogou isso aqui há 100 anos... Mensagem para ele agora só no Centro Espírita. Foi em 1914. Se ele tinha 20 anos, ele teria quantos anos hoje? Então, aí uns 100 e tantos anos, né? Realmente, dificilmente estaria aqui nesse planeta. A não ser que fosse japonês e comesse só arroz, porque japonês come só arroz, vai além dos 100 anos. É verdade. Né? Além da filosofia oriental, da visão de mundo do japonês oriental, e que dá outra tranquilidade para eles. Bom, terminando a história, essa garrafa foi foi na Dinamarca, foi encontrada na Alemanha e ficou esse tempo todo para lá e para cá no mar até ser encontrada por esse pescador. 8h38. Vili, repercussões ainda sobre a eliminação do Atlético da Libertadores da América. Claro que isso, né? Tiração de sarro nas redes sociais, aquela coisa, o atleticano indo na padaria e não encontrando o sonho, porque o sonho acabou. É a piadinha mais frequente no Facebook neste momento, né? O pessoal faz até algumas montagens por ali e tudo mais para tentar tirar uma onda do atleticano. Enfim, faz parte da brincadeira do futebol e tudo mais. Quando é uma coisa assim sadia, a gente acha até legal, enfim, sem problema algum. Mas agora a repercussões sobre o Miguel Ángel Portugal, técnico rubro-negro, espanhol, continua ou não continua no cargo? A pergunta permanece, ainda não há uma definição, mas ele disse, ainda após a partida, que espera seguir no cargo e garante que não precisa de reforços, o que é, de certa forma... raro a gente ouvir, né, de um treinador. Não preciso não, é esse time mesmo e pronto, acabou. Ele disse o seguinte: temos o Brasileirão, estou feliz com o grupo que tenho, temos jogadores que precisam de tempo para ganhar experiência, mas acredito que o Atlético será um time importante na competição. Então ele, de certa forma, disse que não precisa de reforços para seguir aí, para fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro que já está se aproximando. Uma professora no interior brasileiro, segundo o G1, montou uma banda num colégio com venda de biscoitos. O que fez a professora? Veja como uma pessoa, quando tem vontade, ela faz as coisas. Ela começou a vender biscoito com esse objetivo, fazer uma banda no colégio. Conseguiu, comprou os instrumentos e agora os alunos já têm o que fazer, coitados dos vizinhos, né? Mas para estudante, participar de banda é muito legal. Eu participei da primeira vez aos 7 anos, tocando repique. E continuei até os 15 anos, adorava tocar na fanfarra. No interior era um passatempo, porque naquele tempo você não tinha nada, não tinha internet, não tinha nada para fazer, né? Nada interessante como os jovens de hoje, e tocar na fanfarra era uma coisa muito interessante. Você viajava, ia participar de Jogos Abertos do Paraná, era muito interessante. E essa professora então montou uma banda no colégio com venda de biscoitos. Se tiver corneta, o aluno vai também pegar gosto pela música. Se tiver só zabumba, ele vai pegar gosto pelo barulho. E provavelmente participará depois de torcidas organizadas. Veja o pensamento de Caio Fernando Abreu.
Às vezes é preciso dormir muito. Não para fugir, mas para descansar a alma dos sentimentos. E isso ajuda a entender o seguinte. Eu tô precisando disso. Dormir e dormir muito. Preciso dessa. Mas veja que faz um sentido, porque muitas vezes uma pessoa que está com algum problema, passou por uma dificuldade, essa pessoa dorme muito. Se passou de certo ponto, pode ser que ela esteja em depressão ou coisa parecida. Mas se é por algum acontecimento real, algum problema que ela enfrentou, realmente pode ser uma forma, como ele diz aqui, descansar a alma dos sentimentos. Veja só, Caio Fernando Abreu. Às vezes é preciso dormir muito. Não para fugir, mas para descansar a alma dos sentimentos. É o pensamento. Bom, vamos adiante, Rodrigo Leite, é hora do intervalo? Então vamos lá, né? Já passou inclusive da hora do intervalo. Mas é bom para confundir a concorrência. Vamos lá então, 8h42. Você está ouvindo 95 Online. Apresentação José Vili e Rodrigo Leite. Apoio Cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. Que bom deitar e ter um sono perfeito, me levantar bem mais disposto e refeito, curtir a vida sem sentir o estresse. Tudo começa num colchão Max Flex. Pra ter um sono bem relax, Max Flex. A união do artesanato e a alta tecnologia. Max Flex. Sistemas de dormir Max Flex. Max Flex. Perfeitos à mão. Seja prático. Alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Antes de programar treinamentos e palestras, conheça o guia de treinamentos.com.br e venda mais, melhorando a fala e as apresentações comerciais de sua equipe. Motivação, mídia training e uso comercial das redes sociais. Guia de treinamentos.com.br. Você quer fazer parte de um grupo de pessoas que realmente são apaixonadas e se importam com os cães? Acesse o portal cadastracão.com.br, siga-nos no twitter.com/cadastracão e curta nossa página no facebook.com/cadastracão. Seu melhor amigo agradece. 95 Online. Apresentação José Vili e Rodrigo Leite. Apoio Cultural Max Flex. O melhor colchão do Brasil é feito em Curitiba. E Yes, seja prático. Alugue um carro na Yes. Você está na 95,7 todos os dias, começando o dia junto com você, trazendo as principais informações da nossa cidade, do Brasil, tudo que está na internet, redes sociais, o que realmente é interessante, o que realmente mexe com a sua vida. Faça o teste, perceba o que é que rola nas outras emissoras, para falar popularmente, e depois veja aqui os assuntos que nós trazemos, que você vai perceber. A nossa proposta é trazer aquilo que realmente tem interesse no seu dia a dia. Não falar, por exemplo, do problema do Rio Tietê, o problema do congestionamento que acontece lá na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. É importante para quem mora lá, mas para quem mora aqui temos que saber o que acontece aqui na Visconde de Guarapuava, por exemplo, que pelo que a gente ouve de buzinada e pelo que o Rodrigo tá vendo nas redes sociais, tá pegando fogo hoje. A Visconde de Guarapuava praticamente parada nas duas faixas, né? Os dois lados ali da Visconde de Guarapuava, e especialmente pela informação que a gente deu agora há pouco do problema nos semáforos ali no cruzamento com a Conselheiro Laurindo. Ou seja, a Visconde de Guarapuava não é um bom caminho para você hoje. Evite esse trecho da cidade, né? Ali da Visconde de Guarapuava, centro ali da cruzamento com a Conselheiro Laurindo. Outro ponto complicado é a Reinaldino de Quadros, especialmente já na chegada ao centro, no cruzamento ali deixa eu ver aqui, com a Doutor Fevre, já um pouco antes também, lá no alto da 15, a Reinaldino de Quadros apresenta lentidão, enfim, trânsito bastante lento. E a 15 de novembro também, outro ponto complicado. Inclusive o pessoal coloca fotos aqui pelo Twitter e as fotos mostram trânsito parado, só os carros ali parados com, né,
já de faróis acesos por causa da baixa luminosidade, por causa da chuva. Enfim, trânsito bem lento em vários pontos aqui de Curitiba, segundo os ouvintes que participam com a gente. Por falar em ouvintes, também recados aqui chegando pelo nosso SMS, pelo 49124. O Ricardo Schrapp, que já veio aqui, né, publicitário, já esteve aqui com a gente conversando, manda uma mensagem: alô, Ibope, aqui o Ricardo Schrapp da Fuego, estou ligado na 95.7 FM. Obrigado, Ricardo. Abraço a todos, abraço ao Ricardo, que sempre nos ouve todas as manhãs aqui na 95. E nós estamos aqui de olho acompanhando pelo sistema eletrônico como é que está o trânsito de Curitiba. Realmente uma manhã assustadora, e poderíamos repetir aqui a palavra daquele grande pensador grego, Jurandir Amorati. Motorista, procure caminhos alternativos. Procure caminhos alternativos. Informações da Prefeitura de Curitiba, Diretran e Petra. Não tem mais a direita. Não, isso parece o Bob Pai e o Bibo Filho. Bob Pai e Bob Filho. Bob Pai. Que foi, Bob Filho? Tinha um desenho animado, né? Que falava desse jeito. O Jurandir é um pouco diferente. Você trabalhou com ele tantos anos, você deveria saber, né? O Jurandir é o homem do boletim do trânsito. Motorista, procure caminhos alternativos. O problema é que os caminhos alternativos jamais eram encontrados. Esse era um grande problema. Ultimamente, não, acho que há uns 10 anos, né, Vila, a gente até conseguia fazer uma rota alternativa, você conseguia fugir, por exemplo, a Visconde de Guarapuá, você fazia um caminho por ali, pegava, né, talvez uma outra avenida, você conseguia fugir. Hoje em dia não dá, você sai de um problema e entra no outro. É que Curitiba tem algumas coisas obrigatórias. Por exemplo, para ir para Santa Felicidade. Então tá chegando perto o questionamento. Como é que você vai para Santa Felicidade? Só tem aquele caminho ali que é pela Manuel Ribas e Mercedes e congestiona tudo. E assim vai. Por exemplo, para você vir lá da região do Cabral, Jubelê, Alto da 15, para você ir para outro lado da cidade industrial, você acaba caindo também na Visconde de Guarapuava. O problema é isso, que há praticamente uma obrigatoriedade de caminhos. Você não tem muita escolha. Eu estou vendo agora aqui, pelo sistema eletrônico, como é que aparece o trânsito. Olha, tem problema em todo o contorno de Curitiba, principalmente na região mais a oeste, ali para quem vai para o norte do Paraná, não a estrada que vai para Ponta Grossa, mas no contorno, cidade industrial, começando ali perto do Centro da Felicidade, vai embora, trechos inclusive quase parado o trânsito. Temos a famigerada linha verde também com problemas, principalmente quem vai para a direção de São Paulo com problemas nessa manhã. A entrada ali pela Avenida das Torres, quem está chegando a Curitiba vai enfrentar na Avenida das Torres problemas da região do Parque Náutico, e depois ali em toda a entrada de Curitiba, durante quilômetros, a lentidão no trânsito. A lentidão também na entrada para quem está vindo pelo Jardim Botânico, vem da 277 do litoral para cá, ou dos bairros daquele lado para cá, vai enfrentar também trânsito lento na entrada da cidade. Há problemas também na ligação do centro com a região da Vilas Oficinas, essas ligações entre o Alto da 15 com problemas pela manhã. Então, olha, problema é que não falta, viu? Tem problema por toda parte, e provavelmente a chuva, mais essa queda de energia e alguns semáforos devem ter provocado essa situação caótica que nós estamos observando aqui na manhã. 8h49, Rodrigo. Noticiário Nacional agora, Vili. A batalha travada entre oposição e a base aliada sobre a criação de comissões parlamentares de inquérito para investigar irregularidades na Petrobras pode deixar o terreno político e ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, que já analisa um mandado de segurança dos oposicionistas que pedem uma liminar para instalar uma CPI imediatamente no Senado. Uma das comissões de inquérito proposta pela oposição investigaria irregularidades na Petrobras, e a outra, apresentada pelo PT e a base aliada, seria mais ampla, com investigações da estatal e também de contratos de manutenção e aquisições de trens e metrôs em São Paulo, que seriam alvo de um cartel de empresas e poderiam envolver políticos do PSDB. É aquela história, né? O PT quer que a coisa seja mais ampla para que o PSDB também seja investigado, já o PSDB quer apenas a investigação sobre a CPI, sobre a Petrobras. É a investigação seletiva, cada um quer o seu adversário investigado. É isso aí. O STF também poderá ser acionado pelo próprio Senado, atendendo a um pedido do senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que elaborou um relatório para responder aos questionamentos regimentais feitos pelos governistas e pela oposição sobre o pedido de criação de CPIs. Ontem, o Romero Jucá apresentou na Comissão de Constituição e Justiça um relatório favorável à criação da CPI mais abrangente, mas quer que o STF decida sobre essa tese para criar uma jurisprudência.
para futuros pedidos de investigação nos poderes legislativos de todo o país. 19 graus e meio agora em Curitiba, tempo instável, sujeito a mais chuva, segundo o radar meteorológico. A última imagem mostra a chuva aqui na nossa vizinhança, na região sul principalmente. É uma linha que sai lá de União da Vitória, vai até o mar, até Paranaguá. E essa linha está aqui chegando na nossa região, passando por Curitiba, e provavelmente vamos ter aí mais instabilidade durante o dia, porque nós estamos bem na linha do avanço destas chuvas que vão subindo ali por Santa Catarina e se aproximando aqui da nossa região, trazendo chuva para Curitiba. Essa é a última informação, atualização da imagem do radar meteorológico do CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico do Paraná. 8h52. O ouvinte participa com a gente, lembrando, você pode participar, 49124, 49124, não esqueça de colocar a palavra, a sigla JWS no comecinho da sua mensagem e não esqueça, claro, de se identificar, para que a gente leia corretamente o seu recado aqui no ar. A busca continua pelo avião desaparecido na Malásia, né, que desapareceu na região do Oceano Pacífico. E agora a informação que chega é que o navio australiano Ocean Shield captou 2 novos sinais que são condizentes com os emitidos pela caixa preta do Boeing 777 da Malaysia Airlines, desaparecido desde o dia 8 de março. Segundo o chefe da agência conjunta que está coordenando as buscas no Oceano Índico. No entanto, ele diz que ainda não é o momento para iniciar uma busca submarina, mas que ela pode começar nos próximos dias. O chefe explicou ainda que a transmissão de um novo sinal é imprescindível para determinar o ponto onde será realizada a busca visual de possíveis destroços do avião, uma tarefa que é muito lenta e meticulosa e que deve durar ainda vários dias em águas muito profundas, uma vez que a atuação dos submarinos é limitada, segundo as informações que chegam de lá. 8h53, você está na 95 FM, 95,7. Aproveite para registrar na memória do seu carro. Amanhã fica mais fácil você encontrar quando sair de casa pela manhã. A imagem do satélite meteorológico mostra nesse momento Santa Catarina, tirando só a região ali de Garuva. O resto está tudo coberto por chuva. Também o norte do Rio Grande do Sul, todo coberto por chuva. É a imagem mais recente. Chuva que vem vindo aqui em nossa direção, mostra a imagem do satélite. Agora 8h53, ouvintes, o Johnny Paduim acompanhando aqui conosco. Temos também a Débora Cristófilo, não sei se o Rodrigo recebeu também a mensagem, porque ela mandou no meu nome e no teu nome. Viaduto Colorado totalmente parado, inclusive mandou a fotografia aqui mostrando como é que está parado ali o Viaduto Colorado. A nossa ouvinte Débora Cristófoli. Também temos aqui o Ricardo Jones seguindo através do Twitter, o Romerito acompanhando também e retuitando as informações sobre trânsito. Cristiano acompanhando conosco, o Rio do Repórter também está aqui acompanhando conosco, professor Fernandes, quem mais? Edson Luiz e o Roberto, só coloco o nome Roberto aqui, ouvintes que estão ligados, o Ridman e também o Valfrido acompanhando com a gente e noticiando pelo Twitter que estão ligados, acompanhando as informações pelo Twitter e também pela 95,7. 8h54, Rodrigo. Outro ponto complicado agora, filho. Mais um ponto complicado aí pro ouvinte que está no trânsito ficar ligado. O Ubaldino do Amaral ali, sentido Visconde de Guarapuava. Para quem sai ali do estádio Couto Pereira, inclusive o motorista está levando em média meia hora para fazer o trecho entre o estádio Couto Pereira até a Visconde de Guarapuava, pela Ubaldino do Amaral, ou seja, um trecho que você faz em 2 minutos, geralmente, né, com trânsito normal. O pessoal está levando meia hora para chegar, ou seja, está tudo parado por ali. Região do Couto Pereira, o Alto da Glória, também com bastante trânsito neste momento. Há um problema que se repete, que é o fechamento da 7 de setembro. Vamos entender a situação. Não há aviso. Então vamos imaginar, você está saindo da região central, está indo lá para o Alto da 15 e você está usando a 7 de setembro. Geralmente eles fecham a 7 de setembro porque estão fazendo algumas obras ali, pontuais, mas não colocam aviso. Resultado, você entra numa fila e tem que entrar no estacionamento Shopping Estação. O estacionamento já é um problema. Agora, se você joga todo o trânsito da 7 de setembro para dentro do Shopping Estação, você já imagina que você vai perder só nesse tempo pelo menos 1 hora, algumas vezes, porque dá um nó em tudo ali. E eu já caí 2 vezes nesse tipo de situação. Por quê? Porque não tem aviso anterior. Não há uma plaquinha avisando que você não deve seguir em frente, porque lá na frente está obstruída a via.
E aí você tem que entrar pelo estacionamento, fazer aquela volta, tentar voltar para Silva Jardim, para alguma outra rua mais abaixo para tentar escapar do congestionamento. Então fica aí o alerta, pelo menos o bom senso de avisar as pessoas, até para o congestionamento não crescer dessa forma como tem crescido a cada momento que fecha a 7 de setembro. 8h56, Japão matou 251 baleias nessa última temporada. O Japão, inclusive, ele diz que é para pesca científica. Imagine só, 25 baleias, tem que ter muito cientista para examinar 25 baleias de uma vez. Mas essa é a desculpa. Foi proibido o Japão da pesca da baleia pela Corte Internacional de Justiça. Para quê? Para preservar as baleias que estão realmente, como já dizia Roberto Carlos, há 30 anos, desaparecendo do planeta. E agora ele quer desaparecer com o bife da Friboi. Antigamente queria salvar as baleias. O que não fazem 25 milhões na cabeça de uma pessoa. Mudam todas as ideologias. O Japão chegou a anunciar que vai abandonar a caça às baleias na Antártica. Alguém acredita nisso? O problema é que outros pesquisadores, como já falamos aqui, acham que eles vão agora buscar os golfinhos. Essa é a questão, né? Então tá aí a contabilidade da morte das baleias pelas embarcações japonesas. 8h57, Rodrigo. Vili, pra gente já se encaminhar para o final do programa, destacando também os jogos que ocorrerão hoje, tanto pela Libertadores como também da Copa do Brasil. A gente falou agora há pouco da Liga dos Campeões, hoje tem jogo, né? Atlético de Madrid e Barcelona, Bayern de Munique e Manchester United, os dois jogos que terminaram empatados por 1-1 no jogo de ida, e agora tem o jogo de volta. Mas também tem jogo pela Copa do Brasil, a Portuguesa recebe o Potiguar, jogo de volta, o São Paulo, que empatou em 2-2 na partida de ida, faz o duelo de volta contra o CSA. Esses jogos aí, um dos dois jogos de destaque da Copa do Brasil. Também tem Libertadores envolvendo clubes brasileiros, outros jogos. O Flamengo recebe o León. Todos os brasileiros precisam pontuar nessa fase final agora da Libertadores, senão caem fora. Flamengo enfrenta o León, precisando da vitória. O Botafogo joga fora de casa contra o San Lorenzo da Argentina, também precisando pontuar fora de casa. O Cruzeiro recebe o Real Garcilaso. O Cruzeiro precisa vencer por 3 gols de diferença para não depender de nenhum tropeço do Universidade do Chile. Cruzeiro e Real Garcilaso em Minas Gerais. São os jogos aí envolvendo os times brasileiros na Libertadores da América. No nosso portal hoje trazemos para você indicação de sites para encontrar jornais antigos digitalizados, principalmente para quem é pesquisador, professor, é muito interessante. Um anúncio interessante onde o governo do Paraná, no tempo do Jaime Lerner, satirizava as pessoas que protestavam contra o pedágio. Foi uma propaganda para tentar melhorar a imagem do governo e fazer piada com o pessoal que na oposição criticava o pedágio. Está lá o comercial para você ver. Também um vídeo de 97, Luiz Geraldo Maza, nosso amigo comentarista da CBN, contando a sua vida, essa gravação de 97. De lá para cá ele já viveu bastante, está desatualizada a história, mas está lá de qualquer forma para ele contar a sua vida. Eduardo Ferraz, escritor aqui do Paraná, o nome nacional hoje, falando sobre o livro Vencer é Ser Você, é uma gravação que você acompanha, e principalmente você pode encontrar como escrever para cá e encontrar as notícias mais interessantes citadas e ainda os programas anteriores. É a primeira notícia, quando você abre o portal, é a primeira. Então, é só lembrar 3 letras, JWS. jws.com.br, por lá você encontra os contatos. Daqui a pouquinho, com a Lia Lago e Roberto Insa, as informações da manhã, o programa aqui que acompanha a sua manhã pela 95 FM. E nós vamos fechando por hoje, Rodrigo Leite. É isso aí, agradecendo a todos a participação aí dos ouvintes que sempre interagiram com a gente aqui, inclusive mandando informações de trânsito. Muito obrigado a todos. Na sequência, então, Roberto Insa e Lia Lago, manhã 95. A gente volta amanhã às 7 da manhã em ponto. Bom dia para você. Até amanhã e um bom dia para você.